Alô! Tô aqui em mais um vídeo nesses 80 vídeos em celebração dos 80 anos da UBC. Meu convidado hoje é o Mestre Simoninha, irmão. Muito obrigado por ter vindo aqui. Pô, a gente nunca se conheceu na vida, assim. Nunca te vi na minha frente. Olha que legal você aqui agora. Que legal. Você sabe que no iniciozinho ali da tua carreira, no início da trama, no início de todos vocês, eu acompanhei muito de perto, assim. Eu era entusiasta da trama, eu gostava, acho que da marca trama como um todo. E acompanhei muito, muito, muito. Mas a gente nunca se encontrou. E através do Zé Ricardo eu sempre fico sabendo das coisas que vocês fazem juntos, né? É verdade, que legal. Que o Zé tem essa conexão com vocês, né? Sempre teve. Super, o Zé é um parceiro, amigo, irmão. E que bacana saber disso, Clemente. Muito legal mesmo. A gente tava falando sobre o Gugu, filho do Erasmo, né? Pô. Que aquilo influenciou ele muito, assim, porque era um... Eu com certeza assisti o show de vocês, com certeza. A gente fez muita coisa em São Paulo. Eu lembro, fui assistir. Lembro de trocar muita ideia com o Gugu, naquele momento, né, da banda. Você é Palmeiras? Eu sou Palmeiras. Porque ele é vascaíno doente. Sou um carioca palmeirense. Eu sou flamenguista, tem até o Gabigol ali, ó. Aliás, eu ganhei isso aqui de uma pessoa que segue o canal, que ele veio aqui e me trouxe, cara. Eu guardei com tanto carinho, que isso aqui é a nossa infância, né? Goleirinho, nosso goleiro, né? E meu filho tem 11 meses, ele não vai ter essa infância. O lance dele já é mais tecnológico. Voltar alguma coisa bem, que é capaz também, né? Que o mundo dá essas voltas, né? Porque o Butão era muito legal. Muito legal, né? Simoninha, não sei se você já conhece o podcast, mas eu sempre faço a mesma pergunta, que é como a música chegou até ti, como que tudo isso começou? No teu caso, especificamente, já nasce num lugar onde a música permeava tudo, né? Mas você, assim, a primeira lembrança que você tem com a música e como que ela foi se tornando parte mesmo da sua vida até profissionalmente, né? A música chegou com a minha vida, né? Com o meu nascimento, com o meu despertar. Assim, não tô floreando, porque é um fato, né? Assim, eu nasci dentro do ambiente musical, as primeiras memórias, lembranças. Eu tenho uma lembrança que eu não sei identificar, mas é um teatro e meu pai vai se apresentar nesse teatro. Eu não sei se é um teatro da TV Record, eu não sei se era um teatro aqui no Rio, porque assim, como minha infância foi sempre entre São Paulo e Rio, São Paulo e Rio, São Paulo e Rio, né? Até um período que eu fiquei 2 anos no Rio e volto para São Paulo e fico efetivamente em São Paulo, aí já a partir dos 10 anos de idade, 9 para 10 anos de idade, aí eu fico em São Paulo. Mas a minha família é do Rio, sempre mantive o vínculo com o Rio. Então minha primeira lembrança já é uma coisa de música e canções que eu escutava de alguma forma quando era criança, assim, né, que me marcaram. E isso é muito louco, porque são canções dos mais variados estilos. Porque isso acho que era um privilégio para minha formação e com certeza me formou a ser quem eu sou musicalmente, assim, que é gostar de muitos estilos. Como meu pai tinha muitos discos, eu escutava, chegava lá para escutar, e muito pequeno, desde muito pequeno realmente. Então eu escutava, sei lá, o disco da minha madrinha Elza Soares e Miltinho, um disco de samba, né, assim, e aí depois pegava o disco do Stevie Wonder e botava, depois eu pegava o disco dos Beatles, né, eu lembro que eu gostava muito da capa do Revolver, e aí ficava escutando, porque do Rubber Soul, que eu gostava daquela capa, e as capas me chamavam muito a atenção, né. O teu pai tinha esse gosto eclético, assim? Super, muito eclético, assim, ele... Muita gente não sabe, né? Meu pai começou no rock, né? Começou cantando rock, né? Por exemplo. E porque ele era um garoto, né? As pessoas escutavam rock, era coisa da geração, né? Coisa completamente natural. E imitava o Kubitschek, imitava... É da geração mesmo. Né? Exatamente. Então, essa coisa dessa diversidade de música... eu trago da minha infância, da minha primeira infância, né, de escutar tudo. E quando você não tem as barreiras, quando você ainda não... Você vai recebendo isso de uma forma... Tudo faz sentido, né? Então, na minha adolescência, por exemplo, eu tive muito problema, porque
todo mundo tinha as tribos, né? E eu falava, cara, mas isso aqui é bom, aquilo também é bom, como é que eu, pra eu gostar de uma coisa, eu não posso gostar de outra coisa? Eu tinha uma dificuldade muito grande de entender isso. E até é uma coisa natural, né, do jovem, né, de se aglutinar com a sua turma, né? Então a gente gosta de estilo de música, então a gente está junto aqui. Então eu, desde criança, também andava com várias turmas. Isso no colégio você frequentava várias tribos? Do colégio e fora do colégio. Então, isso também foi uma coisa que depois, crescendo, né, depois, eu entendi por que a minha vida é assim, por que eu faço várias coisas, por que eu me dou bem com várias, com várias pessoas de diversos estilos. E isso é uma coisa que eu trago da minha infância e trago do meu pai também, que era um cara... cansei de crescer escutando histórias assim, daquele cantor mais popular assim, sabe, escutar do Reginaldo Rossi, do Valdir Soriano, falar o dia que eu encontrei com seu pai, o show que eu fiz com o teu pai, o que ele fez pra mim, o que ele foi carinhoso, como ele cuidou de mim, como ele, sabe, milhões de histórias, ou o cara do rock, ou o cara era impressionante, porque ele se dava bem com todo. E aí ele me ensinou uma coisa: na música não existe música boa e música ruim, né? Ele falou, cara, existe música bem feita e música mal feita. É isso, né? Existe verdade e não verdade. Então, isso é uma coisa que ele, de alguma forma, acho que por essa coisa de eu ficar ali brincando com os discos, pela minha idade é discos mesmo, com os vinis, assim, eu tive essa possibilidade de ter essa flexibilidade e essa coisa de entender a música de um jeito diferente. E você... Que eu acho que todo mundo caminha para isso com a maturidade, né? Naturalmente vai caminhando, Sim, né? claro. É uma coisa que é natural. Mas eu acho que para mim começou muito cedo. A tua relação com a música, você já, tipo, cantava junto com os discos, assim, ou não? Eu cantava pouco. A minha primeira relação com a música foi batucando, assim, né? Eu lembro que aqui no Rio de Janeiro, eu indo pra escola e comecei a batucar, assim, no banco da Peru, assim, né? Peru se fala em São Paulo, do ônibus. Aí eu falei, caramba, eu tenho ritmo. Caramba, eu sei batucar. E eu fiquei louco com isso, com essa possibilidade de ter ritmo, de saber batucar. Então a minha primeira relação não foi com rítmica, a voz, olha, né? só. Com provavelmente uns 6 anos de idade isso aconteceu. E eu lembro que me marcou muito. Me marcou mais do que com a voz, porque eu lembro que em algum momento, logo depois, meu pai foi fazer um show aqui no Canecão. E era um show para uma marca de roupa infantil e eu fazia uma participação no show com ele, eu estava no palco com ele, mas eu era tímido, não gostava assim de cantar, né, assim. Eu gostava do backstage, né, sempre essa coisa talvez até pro meu pai, né, na minha infância, ser um grande artista ali, aquele... Depois aconteceu, né, uma série de problemas que a gente sabe que aconteceu com a carreira do Simonal, mas eu acho que essa coisa do backstage sempre me fascinou, sabe? Por estar lá no estúdio, por estar nos teatros, nas coxias dos teatros, onde aconteciam os shows, né? Por estar nas coxias dos estúdios de televisão. Então a minha vida é isso, né? Eu tenho um estúdio, eu trabalho com produção também, trabalho com produção, hoje também tem alguns anos, tem uma coisa com produção de televisão também, faço também conteúdo, produzo conteúdo. Então essa coisa ficou muito forte na minha vida, né? Na época da Trama também acabei assumindo ali durante um momento um papel ali da direção artística para ajudar ali a Trama, porque eu tinha daquela turma, eu que tinha umas características mais claras para isso e acho que pude contribuir. Então essa coisa também, apesar de estar na frente do palco, adorar, né? Acho que não existe lugar mais que eu me sinta mais feliz que no palco, cantando e recebendo aquela energia que é a do palco. Eu sempre fui fascinado por tudo que está em volta, né? E o teu pai sacou a coisa do ritmo, assim, ou não? Era uma coisa que você fazia escondido, ou você falava, pai, olha só... Em casa, assim, esses instrumentos, né? Todos os instrumentos, assim, tinha tudo em casa, assim, à vontade, né? E eu demorei para me relacionar de verdade com o instrumento. Fui me relacionar com o piano já com 13 anos de idade. Eu brincava com todos os instrumentos, né? Mas não tocava nenhum instrumento. Aí com 13 anos de idade fui estudar piano. Aí você sentia que você tinha facilidade ou era uma Sim, relação... tinha facilidade. Eu tinha facilidade. Eu acho que
né, você pegava um violão, tocava autodidata, fazia uns, né, tocava umas músicas, trompete, guitarra, assim, mas eu acho que quando você é musical, né, eu vejo isso, sei lá, vejo, né, nos meus filhos, nos filhos dos meus amigos, tem criança que é muito musical, né, você vê como elas interagem com a música de uma forma mais natural e outras não. Então, acho que isso é uma coisa que é de cada um mesmo, né? Essa relação é de cada um. Tem gente que escuta, né? Que gosta de música, que escuta música. Não músicos, que são conhecedores de música de um jeito espetacular, né? Que conhecem tudo, que tem um conhecimento, que adoram escutar. Acho que o pior dos mundos é quando você é filho de um grande jogador de futebol e não tem facilidade, mas quer fazer aquilo da vida, né? Deve ser muito difícil, né? Porque tem a comparação é muito cruel, né? A comparação sempre é cruel. Por exemplo, eu que sou filho de um artista que... quando eu comecei, as pessoas falam, é muito fácil você querer cantar, você querer ser artista, ser filho do Simonal. Eu acho... primeiro que eu acho esse entendimento de uma ignorância, no sentido de desconhecimento, né? Porque, primeiro que o retrato da vida do Simonal, né? O Simonal hoje é um cara que é amado, adorado, reverenciado, mas há pouco tempo atrás ele era um cara muitas vezes odiado, um cara que foi apagado da história da música popular brasileira. Então, quando eu surgi na música, né, muita gente veio a conhecer o Simonal pelo meu trabalho, pelo trabalho do meu irmão, do Marcos de Castro, né? Apesar de todo o tamanho do Simonal, né? Novas gerações, né, vieram, nunca ouvi falar do Simonal. Quem é o Simonal? Eu faço parte, tô com 48, por algum motivo que agora a gente sabe, né? Aquilo foi apagado. Exato. Eu fico até arrepiado, assim, porque é como se não tivesse existido. Exatamente. E em algum ponto aquilo passa a ser um assunto, a história passa a ser recontada, e aí começa a ter musical, aí começa a ter filme, começa a ter tudo. Claro. Eu acho que a minha geração e as mais novas conheceram realmente conta do trabalho que vocês fizeram, né? Sim. E é uma história bizarra, né? Assim, verdade. De imaginar que isso possa ter acontecido, né? Sem dúvida. Então, assim, era um ato de resistência querer ser músico, né? Querer seguir pela música, né? Querer viver de música, né? E querer cantar sendo filho do seu pai, que por um acaso cantava muito, né? Então, assim, é muito gozado. Às vezes o cara fala, isso aí, o cara canta porque... E aí tem os dois tipos de elogio, né? Tem um elogio, assim, que me deixa muito feliz, porque as pessoas chegam pra mim e falam, você lembra muito do seu pai, você é a cara do seu pai, você canta que nem seu pai. Mas eu sinto um carinho, eu sinto uma coisa tão bonita com as pessoas e por toda essa história. Então isso para mim nunca foi um impedimento, sempre foi uma coisa positiva, até porque durante muito tempo era uma forma de eu reconectar as pessoas com a história do Simonal, né? Porque o fã também ficou frustrado, porque chegou um momento que o próprio fã ficava meio com vergonha de falar que gostava do Simonal. E acho que quando eu surjo ali, né, quando eu apareço pra música, né, criou uma possibilidade daquele cara que a gente sabe, né, todos aqui que estão da relação, né, que a gente tem com os nossos ídolos. Então imagine o cara ser frustrado de poder chegar numa roda e falar, que o Simonal era o seu ídolo e tal, não sei o quê. Então acho que quando eu surjo... Então eu sempre entendi isso de uma forma muito carinhosa, muito positiva. E às vezes tem mas minimamente, né? Assim, as pessoas que fazem isso, você até que pode ser razoável, mas seu pai que é uma coisa para sempre te diminuir. Alguém já falou isso para você diretamente? Já, claro. As pessoas, o ser humano eu sempre digo que o ser humano é capaz das coisas mais maravilhosas, mais, né, generosas, mais brilhantes, também das piores coisas, das coisas mais horrorosas, né? Enfim, então assim, a gente tem essa coisa do cara querer te diminuir, te comparando. Só que não me diminui, porque assim, eu tenho consciência de quem foi o Simonal. Eu conheço a obra do Simonal muito bem. Eu sei da genialidade que foi o Simonal. Então você querer me comparar ao Simonal, primeiro que é uma
estupidez, porque são coisas diferentes, né? O Simonal foi um gênio no tempo dele, né? Fazendo um negócio que ninguém fazia, daquele jeito, daquela forma, daquele momento. Então aquilo tinha um contexto que estava dentro do mundo que estava vivendo. Eu sou de outro mundo, de uma outra época, de uma outra história. Então são comparações que não se sustentam, né? Né? Então eu tenho que procurar. E quando a pessoa fala assim para aquele Megred, pô, você parece muito seu pai. Cara, eu não posso fazer nada. Eu sou assim. Sou eu, né? Eu nasci assim, né? Não tem como eu ser diferente, né? As pessoas, provavelmente você parece muito com seu pai ou com a sua mãe. Então, é a vida. Eu estudei seja harmonioso com isso. Eu estudei no colégio com o Cláudio Lins, né? Se tem alguém que parece, é o Cláudio, né? O Cláudio é muito querido, parecido, Cláudio. Né? E quando a gente era novinho, ele tinha um cabelo parecido, né? Ele era mais velho que eu, tenho 48, o Claudinho deve estar com 50, 51, 52, assim. A gente tem uma diferença pequena de idade. Eu sou um pouquinho mais velho que o Cláudio. Eu me lembro que era assim, cara, você é igual ao seu pai. Eu não sei se ele gostava ou não, mas é porque era muito igual. Não é todo filho que é igual, né? Ele era, tipo assim, e o Ivan era um cara, todo mundo, as mães, eram negócios loucos, assim. Eu amo a família, amo o Ivan. O Joãozinho também. Profundamente. Eu não tenho pouca relação com os irmãos, só com o Cláudio, mas tem uma relação assim, e com o Ivan, adoro, sempre que eu tenho oportunidade de ver os seus shows, eu sou realmente fã e conheço, né, a música dele desde da minha infância, e lembrando dos meus 6 anos de idade, quando era muito a Lucinha Lins, eu fui fazer um projeto que eu fazia a voz de um personagem da Mônica, da Turma da Mônica, num disco, daqueles discos coloridos. E era a Lucinha aqui, eu contei a história para ela outro dia, muito tempo atrás. E era a Lucinha que vinha me buscar para me levar pro estúdio para gravar, pra fazer essa. Eu tinha 6, 7 anos de idade, exatamente nessa época. E eu falava assim, olha, eu ficava assim, fascinado, porque chegava eu achava a Lucinha assim, a mulher mais bonita do planeta, assim. Então eu com 6, 7 anos, quando ela chegava assim, aquela loira radiante assim, eu ficava assim, e aí ia com ela, aí ela parava, então comprava um sorvete pra mim e tal, eu ficava assim, meu Deus, eu acho que foi a minha primeira musa da vida, foi a Lucinha Lins. E ela era muito simples, eu me lembro que eles moravam na São Martim, né, e eu estudava na Venâncio Flores aqui, todos nós. E tinha aquela coisa, vai pra casa de um, vai pra casa do outro. E ela sempre que a gente chegava lá era assim. O Ivan não, eu fui conhecer o Ivan já aqui no estúdio. Mas ela a gente convivia, assim. Trabalhar muito naquela época, né? E já não era casado com ela. Quando eu conheço eles, era o Tovar. Já era o Tovar. Já era o Tovar. Então a casa que eu conheci já era com o Tovar, né? Você tá naquele coro do disco do Gonzaguinha, que tá todo mundo, que tava o Daniel Gonzaga, que era da minha sala, tá o Gugu, o Léo. Não tô, eu sei que você... Porque é um coro que todos os filhos de artista estavam nesse coro, né? Não, eu tava em São Paulo, essa época era uma época que meu pai tava muito... não participei desse coro, mas... aquele disco não sei se foi para a sessão de fotos daquele disco, vou perguntar isso pro Erasmo. Tem uma foto daquele, acho que é o Erasmo Carlos, que é na Barra, na praia. Eu tô bem criança, eu lembro muito que eu fui na Barra tava com o Erasmo esse dia não sei se naquela sessão de fotos do disco. Mas agora que você lembrou disso, eu lembrei dessa história que eu sempre falo, preciso perguntar pro Erasmo. É porque eu amava essa versão e o Gugu falou, cara, todo mundo gravou junto. E aí Narinha, mãe do Gugu, minha mãe e minhas tias que apresentaram pro Erasmo. Olha só, que coisa linda. Aliás, Lobato te mandou um abraço. Eu não sabia desse parentesco, ele mandou, falou, pô, meu parceiro. Super, porque a minha mãe e minhas tias, minhas 2 tias, a tia Ana e a Vera, eram muito amigas da mãe do Lobato, da Narinha, era uma turma, né? E saíam juntos e tal, não sei o que, e nessa turma elas acabaram apresentando o Erasmo pro... Você lembra desse instante, assim, você criança, do Erasmo novão, assim? Lembro. Vocês conviviam? Sim, lembro deles casados, eu criança, lembro total, lembro desse momento que a gente foi, maior carinho, assim, tipo... O Erasmo é um dos caras que eu mais gosto também na música. Assim, cara admirável, né? Ele é incrível. E tem até na UBC, né, a gente, na comemoração dele lá, eu cantei com o Rael, cantamos o Em Frente ao Coqueiro Verde. Essa música é linda.
Você sabe que antes de ter não veio. O Gugu me mostrou essa música porque teve um momento que, quando eu conheci o Erasmo, foi aquele momento... eu conheci o Erasmo exatamente morando na casa do Canal, e a Narinha morando na casa, que ele sai. É um momento triste da vida do Erasmo. E logo depois a Narinha falece. Então foi um momento ali que só tinha um disco ao vivo. Aí tinha, né? Eu me lembro que criança teve dar um close nela, pega na mentira aquele negócio, e teve um momento que a indústria não olhou mais pro Erasmo, né? Teve um gapzinho. Teve um gap que é a minha adolescência com o Gugu. E essas músicas o Gugu que me mostrava. Eu falava, cara, essa música eu adoro. Aí a gente gravou Sou Uma Criança Não Entendo Nada, que também não tinha em lugar nenhum. E eram aqueles discos dos anos 70 que a gente ouvia lá e... Cada descasso. Pô, cada descasso, né? Pra mim aquela 70... Roberto também, né? Época boa dos discos, né? Pô, fizeram grandes álbuns. Grandes álbuns. E o Erasmo é meio fora da caixa ali, né? Porque ele vai pra um caminho que, ouvindo hoje, tem um momento que é até meio hippie. É verdade. E eu amo, porra, cara, Meu Mar, Eu Sou Apaixonado, No Largo da Segunda-feira. Grilos é pra mim uma das músicas mais lindas. Grilos é demais, né? Demais. É lindo. Grilos é uma das músicas mais lindas pra mim feitas no Brasil. E não teve o tamanho, né? Ela não foi um hit dele, e nem na voz de ninguém, assim, uma grande gravação. Agora na pandemia, naquele documentário dele pra Globo News, né? Pô, eu fiquei tão emocionado com ele cantando, que era uma música também que eu gostava quando era criança, parei de escutar essa música, e aí, meio que, sabe, ver ele cantando de novo, falei, caramba, e me veio... Qual foi? 1 milhão de coisas, que é eu até gravei também no Instagram, Gente Aberta? Essa Gente música Aberta. Essa música é... Cara, que legal, que legal. Porque dá pra sentir o cheiro da época, né? Isso é uma coisa muito louca da música, né? Como que os triggers da memória afetiva, assim, a gente se... Vem cá. E o Erasmo e o Simonal, eles têm, né? Eles começaram juntos, né? Tem uma história juntos ali, né? Erasmo, Roberto, Simonal, Jorge Ben, Tim Maia. Todo mundo tijucano ali, né? A coisa acontecia ali, exatamente, né? Exatamente. Simonal não era da Tijuca, né? Simonal, por incrível que pareça, era da Zona Sul. Porque o Simonal cresceu na favela do Pinto aqui, né? Assim, na Zona Sul, que era aqui no Leblon. E depois, quando a minha avó comprou uma casinha aí foi pra Água Branca, Água Santa, não, aqui perto da Baixada. Ô, Pretinho, tua área, irmão. Pretinho da Baixada. Água onde? Sabe que lugar é esse, Pretinho? Não. Bom, quem tá ouvindo aí com certeza, muita gente vai saber. E aí, mas meu pai acabou ficando muito na Zona Sul, porque como eles, tanto o Erasmo quanto ele já trabalhava ali com o Carlos Imperial, e a vida era aqui, né? Assim, então ele arrumou um negócio para morar aqui, morava de favor na casa de morava aí já garoto, né? Já com 18 anos, 19 anos e tal, foi se virando e tal, então sempre acabou ficando por aqui, porque até pela... E ali a Tijuca tinha assim, uma galera, né? Exatamente, a música acontecia por ali, né? E eram garotos, né? Assim, pobres, que estavam buscando seu espaço, né? Buscando seu caminho na música, né? E aí se juntaram ali, né? Todos gostavam de rock, né? Todos tinham bandas, né? Se juntavam em tudo. E o Imperial foi um agregador dessa turma, né? Foi. Né? Primeiro o Erasmo foi secretário, aí depois pintou um disco pro Erasmo, e aí o Simonal ficou de secretário no lugar do Erasmo. Então era todo mundo junto ali, se defendendo ali e tentando acontecer juntos, né? O Erasmo fala que a música salvou ele de várias possibilidades ruins, né? Com certeza. De caminhos naquele instante, de alguém... A todos nós. Que não tinha... Continua salvando. Né? Continua salvando, né? Muita gente. Vem cá, em que momento da tua infância, assim, ou da adolescência que você decide que você vai trabalhar com música, assim? Porque você viu um momento deve ter sido muito difícil passar pelo que vocês passaram. Então, eu sempre soube que eu ia viver de música, né? E em um momento da minha vida, depois que meu pai é preso, quando eu era criança, e a prisão dele foi uma coisa muito traumática, assim, eu falei, bom, tá bom, minha vida vai ser a música, mas eu vou fazer direito. Eu tive uma vontade de fazer direito no sentido de... porque
porque eu achava que eu ser advogado, eu ia aprender a me defender, o meu conceito de justiça passava muito por isso e tal. Uma coisa bem ingênua, né? Mas isso, fiquei com isso na cabeça. Então eu cresci sabendo que eu ia viver de música, né? Outro dia eu encontrei até da diretora de uma escola que eu estudei ali 14, 15, 16 anos em São Paulo. Quer dizer, eu estudei numa escola praticamente só em São Paulo, desde que eu mudei para lá, dos 9 anos. E ela falou, pô, eu sempre me dei muito bem com ela, e ela falou sempre, cara, eu sabia que certas coisas, eu não tinha que pegar no teu pé, eu sabia que teu caminho era a música, e eu sabia que de alguma forma você ia dar certo. Ela falou isso pra mim recentemente. Eu falei, que legal você me falar isso, porque eu tinha essa certeza, mas isso é muito louco, porque muita gente tem a certeza e as coisas não acontecem, né? As coisas acontecem de uma maneira errada. Eu hoje sou pai de 2 moleques, e encho o saco deles para eles estudarem, para eles se prepararem, né? Formação é tudo, conteúdo é tudo, sabedoria é tudo, enfim. Mas tive o privilégio de estudar em boas escolas, de ter uma boa formação, de me preparar para o mundo, coisa que meu pai não teve, né? Eu tive esse privilégio, né? De ter essa formação. E aí eu resolvi que eu fiquei com essa história desde os meus 10, 11 anos de idade até a faculdade. Aí eu realmente prestei para o direito, entrei em direito, mas já estava completamente... E aí a intuição, a minha vida foi ser pautada por momentos assim que a intuição deu certo, assim, de eu falar, cara, se eu for por aqui, eu acho que não vai ser o que eu quero. E a advocacia não tem nada a ver com justiça, né? Enfim, o que eu estava buscando não era no direito, né? Não era sendo advogado que eu ia conseguir, né? Então eu tive esse insight e falei, não, e eu acho que eu preciso me jogar na música, acho que eu preciso me jogar em coisas que estejam próximas, né? Com aquela pressão de ter também alguma coisa, de fazer alguma coisa. E aí eu fui estudar um pouco de publicidade e marketing. E depois acabei entrando nesse universo também muito cedo, e foi muito importante, porque eu também falei, pô, é uma forma de eu me estruturar, eu montar um estúdio. Primeiro fui trabalhar em estúdios de São Paulo, era muito forte isso nessa época, tinha estúdios incríveis. O jingle, assim, né, nessa época era uma indústria milionária, né? Exatamente, estúdios inacreditáveis, e eu tive sorte de trabalhar com grandes profissionais. E eu falei, pô, isso é uma coisa que pode me ajudar, eu posso construir meu estúdio, posso, né, talvez também independência. E aí, de uma forma também intuitiva, que depois eu fui entendendo, eu falava assim, caramba, eu não quero depender da música, porque eu vivia num ambiente em que eu via, não só em casa, assim, né, via acontecer com meu pai, mas via acontecer com tanta gente bacana, e vejo acontecer, né, tanta gente que fez muito sucesso, que foi muito importante para a cultura, para a música popular brasileira, depois passando por necessidades, passando por momentos tão difíceis, né, esquecidos, e aí momentos, problemas financeiros realmente complicados. E eu olhava aquilo desde criança, falava, caramba, eu quero isso, mas não quero isso. Eu quero esse mundo, mas não quero isso. Então eu vou... ali, aquela coisa da publicidade, eu falei, pô, eu posso montar alguma coisa por aqui que criatividade, eu posso construir um estúdio talvez a partir disso, posso ter um estúdio e posso investir na minha carreira. Então era uma coisa que eu desenhei ali, né? Essa coisa da publicidade, o Simonal sempre gostou também, né? Sempre teve interesse também, então era uma coisa que eu via desde de criança. Aí eu juntei as duas coisas e consegui construir uma história com isso, né? E que me trouxe até aqui, assim. A publicidade, quando eu fui pesquisar isso lá atrás, não tinha Google, essas coisas. Falei, não, a galera faz publicidade pra caramba em São Paulo. E eu tinha um amigo meu publicitário, e ele falava muito de um estúdio que era muito grande, que você passou. Só que eu esqueci. Cardan, MCR. Eu acho que é um desses, que são caras geniais, né? Que fizeram coisas brilhantes pro mercado, né? Brilhantes. E... Tem algum episódio dessa época que trouxe algum grande aprendizado pra ti? Muitos. Que é a época de ouro, né? Muitos. Dos jingles, né? Eu lembro que na MCR, a MCR foi formada, o Renato Teixeira era sócio da MCR. Eu
Mas aí o Renato saiu para tocar a carreira dele, porque a publicidade também, se você não toma cuidado, isso acontece até hoje, né? E acontece porque o negócio vai ficando grande e a coisa vai te demandando trabalho. Então, normalmente tem muitos músicos, artistas maravilhosos, talentosíssimos que estão na publicidade, que abriram mão da carreira pela publicidade. E naquela época, mais antigamente ainda, na época do Renato Teixeira, essa geração, os caras estavam ganhando muito dinheiro. Então, muita gente ficou na publicidade e abandonou a carreira. Renato não, Renato foi seguir a carreira dele, né? Mas muita gente, o César Camargo Mariano me contava histórias que fazia trilhas para trilhas, né, comerciais gigantes, e ganhava uma grana super legal, né? Porque era desproporcional o que se ganhava em música, né? Completamente. Então, muita gente participava assim, dessa forma, né? E aí quando eu já entro na publicidade, que já é, né, o final desse momento e o começo de um outro momento, que já é nos anos 90, eu sempre com o pé na música, né? E a MCR, o Sérgio Campanelli, que era o mineiro Sérgio Campanelli, que eram os donos, o mineiro já não está mais aqui com a gente, o Campanelli ainda está aí produtivo, brilhante, uma figuraça. O Campa, como todo mundo conhece, me chamou para... Falou, tô vendo que essa turma aí, eu, João Marcelo Bosco, vocês são muito bons negócio de música e tal, não sei o quê, eu faço... Vocês já eram uma galerinha? Já era uma galerinha. E o que vocês estavam fazendo para que esse cara tivesse visto que vocês existiam ali? Acho que tinha a Companhia da Música, não sei se já tinha o disco do João Marcelo Bosco e Companhia sido lançado, né? Porque fez um barulho, né? O Flor do Futuro foi a música que eu canto no disco, né? Que eu não sou autor do Flor do Futuro, mas foi composta ali para mim, pelo Bernardo Vilhena e pelo Claudio Zoli, para eu cantar. Faz o sucesso, né? A música dá uma acontecidazinha ali então isso anda em paralelo. A tua entrada na publicidade é realmente em paralelo ao início da tua carreira. As coisas naquele momento. E eu tinha produzido um show que foi uma coisa marcante para a retomada do Jorge Benjor, né, quando teve a redescoberta do Jorge Benjor ali entre 92 e 93, eu estava muito presente naquilo, e faço o show do Olímpia, que é uma coisa marcante, e ajudo a levar o W Brasil para as rádios ali, e o W Brasil estoura, e o Jorge revive um momento assim, né? Porque o Jorge a Warner naquela época estava quase rescindindo o contrato do Jorge. O que foi que aconteceu exatamente nessa história com o W Brasil que você participou ativamente? É que assim, foram uma série de coisas que foram acontecendo. Eu tinha um sócio, o Cezinha Beckerman, que era de rádio. E ele estava fazendo show comigo. Porque a gente começou, eu sempre tive uma ligação com o Jorge desde sempre. E a gente começou a perceber que nos shows do Jorge só tinha garotada, que nem a gente, assim, só garotada. E a garotada cantava todas as músicas do Jorge. A gente ficava muito impressionado, falando, caramba, só tem garoto no show do Jorge. E o Jorge não era uma coisa clara, assim, que pra gravadora, não, a gravadora ia rescindir o contrato. Isso nunca tinha acontecido na carreira do Jorge, né? O Jorge sempre foi um artista que faz muitos shows fora do Brasil, mas naquele momento era um momento... um gap na carreira dele, assim. Só que a gente falou, cara, tem uma coisa eu acho que é um gap num tempo parecido com o Erasmo até, né? Eu acho que todo artista passa por isso, né? É natural você passar. Só que assim, a gente falou, tem uma coisa acontecendo. Toda a garotada conhece o Jorge. Todo mundo conhece. Nossa, todo mundo canta as músicas do Jorge. Não é possível que só a gente tá vendo isso. E aí eu juntei uns amigos e a gente fez um documentário, tem um documentário que ainda é inédito, mas a gente começou a filmar as coisas do Jorge, começou a ir nos shows, começou a observar isso de um jeito, e eu com esse meu amigo, o César Beckerman, a gente falou, cara, vamos fazer um show no Olímpia. E assim, era uma coisa muito para dois moleques, assim. Eu não lembro como é que surgiu essa ideia. O Cezinha falou, eu vou falar com a Sandra, que a Sandra foi minha chefe. Ela era tipo gerente do Olímpia, que era na época a maior casa de espetáculos de São Paulo. Ousada a ideia, né? Mas a gente tinha muita certeza. Pra gente era muito claro, e ninguém estava enxergando isso naquele momento. Ou quase ninguém, né?
E então o Cezinha falou, vou falar com a Sandra Sienkiewicz, que foi minha chefe na Rádio Cidade, que era a Rádio Cidade, um sucesso inacreditável em São Paulo, no Rio, enfim. Era uma rádio muito forte nessa época, né? E ela tá como gerente lá. A gente foi lá conversar com a Sandra olhou pra gente e falou, vocês são malucos, né? Vocês são doidos, como é que vocês vão fazer? Não vai dar certo, esquece. Aí a gente convenceu ela, a Sandra foi muito bacana. Ela falou assim, vocês estão falando porque vocês estão vendo alguma coisa que a gente não tá vendo. Vamos fazer, eu vou ajudar vocês. Qual era a ideia desse show? O conceito, assim, na cabeça de vocês? Bilheteria, show do Jorge Benjor no Olímpia. A gente fazer um show que celebraria esse momento que a gente estava vendo que as pessoas não estavam vendo. O Jorge nunca tinha se apresentado no Olímpia. E como que foi? Vocês compraram o show mesmo? Não, negociação normal ou não? Mais ou menos, normal, sim, normal. A Sandra foi muito legal porque ela vendeu uns shows pra gente capitalizar. Tinha uns shows, umas festas que iam acontecer, e ela botou a gente e a Domingas, a esposa do Jorge, ela falou, não, tudo bem, pode fazer o show. Quanto que é o show e tal, não sei o que. E vendemos uns 3, 4 shows do Jorge ali, a gente ganhou uma grana ali pra ajudar a gente a investir. Pô, eu não tinha carro na época, né? Tava sem carro na época. E o César tinha um Monza, e a gente tinha que dar alguma coisa de garantia pro Olímpia. Aí eu falei, César, vai rolar um Monza. Seu Monza vai de garantia. A ideia, e nem cobria. Eu lembro que o cara o gerente do bar, assim, eu passando por ele, olhou pra mim e falou, menino, você não sabe o que você tá fazendo. Eu falei, como assim? Vai ter ninguém aqui. Aí eu falei, bom, se tiver, eu posso tomar chopp aqui de graça pra sempre? Pra sempre, enfim, quanto, né? Aí ele começou a rir e falou, todo o chopp do mundo pra você. Bom, nunca mais paguei chopp no Olímpia, né? Aí a gente foi indo. E antes do final de semana, tava tendo uma promoção na Jovem Pan, que era uma rádio muito popular na época, São Paulo, muito forte, do locutor, que chamava Banana. Se eu entrar pro livro dos recordes, dentro da cabine, no ar, X horas lá, 72 horas, sei lá quantas horas, dentro da cabine e tal, não sei o quê. E o César, esse tinha trabalhado na cidade, conhecia o pessoal da Jovem Pan, foi lá, falou, não, marcou uma reunião com o Tutinha pra falar da música, tem aqui o da Brasil, pô, vamos tocar, vamos fazer um negócio, pô, entra com a gente na promoção do show e tal, não sei o quê. Ninguém acreditou. Ninguém imagina que vou tocar, não vou tocar. Essa figura eu quero muito trazer no podcast, porque ele é muito falado e um cara muito importante, né? Ah, sim, sem dúvida. Na história do Music Business. Né? E aí teve essa história do Banana. Os caras estavam pra bater o recorde, estavam inaugurando um shopping, isso foi dentro de um shopping que estava inaugurando em São Paulo, chamado Shopping Jardim, Shopping Paulista. Esse shopping estava inaugurando e no domingo, um pouco antes de bater o recorde, o shopping estava lotado, né? Promoção da rádio, aquela confusão, lotado. O Cezinha, junto com os amigos dele da rádio, e o Banana falou, quer saber de uma coisa? Vou meter esse W Brasil. Cara, o shopping explodiu. As pessoas começaram a cantar. E ninguém entendia. Porque quem não estava vendo isso, não conseguia entender. Assim, eu olhava todo mundo. Alô, W Brasil. Cara, foi uma explosão. Cara, olha só, te falar uma coisa que eu fiquei todo emocionado aqui. O Roger, sabe o Roger? Claro. O Roger me mostrou essa música. Antes um pouco disso, porque essas coisas às vezes acontecem, a gente não sabe muito bem como elas se espalham. Sim. E o Nada Pessoal, que é na minha banda com o Gugu, cara, essa música explodia no nosso show. Que e legal. não tinha lugar nenhum, porque a gente aprendeu com o Roger tocando. Que legal. Então isso estava acontecendo, vocês olharam um fenômeno que... Claro, porque assim como o Tim Maia, ele foi também surgindo... O Roger, provavelmente como eu, né, até um dia que eu reencontrá-lo, ele tá em Los Angeles, né? Tá em Los Angeles. Vou até perguntar isso pra ele, porque ele era um garoto como eu, a gente é a mesma geração, ele devia estar vendo isso acontecer também, né? Só que as pessoas, o mercado não estava vendo, né? Na época. E o nosso show era na semana seguinte, a Jovem Pan entrou na promoção. Bom, assim, imagina o Olímpia, assim, não tinha todo mundo em pé, né, sem mesa, todos os camarotes vendidos, assim, cara, assim,
sold out, assim, de um jeito inacreditável. Assim, pessoas pra fora, assim, só a molecada, e foi uma explosão. E aí as pessoas viram e falaram, opa, tá acontecendo alguma coisa, né? E aí... Cara, você moleque, entrou um dinheiro, né? Entrou um dinheiro, comprei o Monza. Aí ficaram os dois de Monza. E na sequência o Jorge chamou a gente para participar do disco dele 23, a Warner falou que o Pena produziu o disco e a gente foi chamado para produzir uma faixa nesse disco e tal. O Jorge chamou os amigos que ele queria que produzisse algumas faixas e tal, chamou Escova, chamou eu, João Marcelo, a banda que a gente tinha na época para produzir. Aí a gente produziu Mulheres no Volante e teve esse comercial. E o Washington Oliveto, grande Oliveto, grande amigo também hoje, estava começando a campanha da Raider, que era o quê? As regravações de clássicos da música brasileira. Quer dizer, acho que nem sei se o Washington naquele momento imaginava que essa campanha que ele criou ia virar o que virou, né? Porque uma sucessão de sucessos, né? Assim, Lulu com a música do Tim Maia, Skank com a música do Gil, enfim. E a primeira música dessa campanha, que foi uma campanha que, né, durou anos e foi super vitoriosa, era Que Maravilha com o Jorge Ben, música do Jorge do Toquinho. E o Jorge falou, não, quem tem que produzir isso tem que ser o Simoninha, a turma dele lá, o João Marcelo Bosco, o Simoninha e o João. Eles têm que produzir isso. Tem que ser eles. E a publicidade, às vezes, a publicidade é legal por isso, por acreditar também em gente que está chegando, gente nova, novas ideias, coisas que estão acontecendo. Isso é uma coisa que a publicidade se alimenta o tempo todo, né? E a gente estava chegando naquele momento. E aí, voltando à publicidade. Aí o Campanelli nos chamou para fazer essa música. Aí a gente botou uma marra. Bom, ok. Aí a gente foi cheio de marra lá e produziu a música, né? Rolou a marra mesmo? Rolou, né? A gente tava se achando... enfim. E o Campo e o Mineiro, eles foram muito legais, porque eles não se deixaram levar pela nossa marra, entenderam que era um momento assim, ali. Pô, a galera tá, né, nesse momento. Gravamos, entregamos, pagou uma grana muito legal ali pra gente, né? Assim, tipo, a gente, caramba, a grana que a gente ganhou pra fazer isso e tal. E ficamos super felizes. E chamou a gente, botou a bola no chão. Falou, olha, eu faço grandes campanhas e tal, não sei o quê. Na época ele estava estourando, acho que com aquela Pipoca e Guaraná, Pipoca na Panela, que foi um sucesso no Brasil inteiro, aquela campanha do Guaraná Antártica e tal. E aí, vocês são muito legais, vocês não querem produzir coisas especiais pra gente? Eu faço assim, eu pago tanto pra você, tanto, não sei o quê, o que você acha? Super. Aí eu, que demais, a gente vem aqui, produz o negócio, né, ganha uma grana, faz um comercial legal. Eu falei, tô dentraço, cara. Aí ele foi muito bacana, ele abriu uma porta pra gente criar oportunidades, e eu também chamei outras pessoas para isso, né? Chamei meu irmão, chamei o Daniel Carlomagno, chamei outras pessoas para também ganharem dinheiro e produzirem, né? E nesse momento eu já tinha montado a minha empresa. Só que eu locava o estúdio, eu não tinha estúdio, então eu locava os estúdios. Então eu tinha um acerto com outro estúdio, que eu já fazia algumas coisas, tinha um acerto lá operacional, ia lá, usava o estúdio e tal, não sei o que, eu pagava uma grana e tal, não sei o que. Então foi indo assim até o momento que eu tive a oportunidade de montar o meu estúdio, e que tá aí até hoje. Uma linha de tempo, só para o nome, porque para você tudo isso é muito claro, que foi você que viveu, né? Vamos supor, a trama aparece aonde aqui, nessa linha de tempo? Vocês gravaram Jorge Ben, W Brasil... não foi o W Brasil. O show foi o show da história da música da Brasil. Aí a gente gravou esse comercial com Que Maravilha. Isso foi em 1993. Tá, 93. Se eu não me... provavelmente. Não é porque pra você é tudo fluido, né? Mas pra mim a linha de tempo... A trama existe, a trama começa em 90, assim, pra valer, acho que em 99. Entendi. Em 99. E o que acontece nesse período aqui, entre 93 e 99? A gente, não só João Marcelo, eu, muitos produtores lá de São Paulo, que já faziam música, a gente se encontrava e a gente estava querendo encontrar, assim, a música, entre 93 e 94, a música brasileira até, assim, a gente que é mais ligada, digamos assim, a MPB,
você teve coisas que fizeram sucesso. Surgiu Marisa Monte, né? Foi um sucesso. Mas assim, a MPB não era uma coisa que estava forte, né? A música, o mainstream, né, ainda era sertanejo, que estava explodindo, né, com as primeiras duplas, né, Zezé e Luciano, Chitão Chororó, Leandro e Leonardo, pô, aquilo explodindo. E a partir de 93, o samba pagode vem com uma força também absurda, né, Só Pra Contrariar, enfim, todos aqueles grupos, né, o grupo do Salgadinho, que eu esqueci o nome, o Molejo? Não, o molejo é do Andrezinho, né? Pô, até o do filho do Zico lá, né? O Sapatinho. Sim, foi enfim, uma explosão arte do popular. pagode. Enfim, todas Raça aquelas... Negra volta com tudo, né? E isso, né, realmente, a MTV até surgindo também, aí o rock ficou muito quente também, Skank, né, Raimundos, enfim. Porque aí a gente tem as novas por aqui bandas, né? Porque já... o selo Plug, né? Que fez um barulho exatamente. É a Sônia BMG com selos de rock mesmo, né? É uma coisa muito poderosa. E a gente ficou ali meio que perdido, assim, falando, pô, e o nosso som? Como é que a gente encontra um espaço aqui, um caminho e tal? E a gente se encontrava, conversava, falava, o que a gente faz, o que a gente não faz, pô, a gente precisa inventar alguma coisa, pô, a gente precisa, pensamos em fazer um coletivo de produtores e estúdios, juntar numa área, vários estúdios, você com seu estúdio, o outro com o estúdio dele, o outro, sabe, e aí criar uma coisa diferente. A gente tinha milhões de ideias e tentava, a gente se encontrava até com uma certa regularidade para bater papo, assim, em alguns almoços ou nos bares da vida, e em algum momento disso surge a oportunidade. Porque a gente tinha ali, as gravadoras, 94, 95 tem o disco do Pedro, com a Sony, né, do Pedro Mariano. Isso aí é 94, 95, né? Não, primeiro tem o primeiro, 95, sai o João Marcelo Bosco e Companhia. Que no Spotify diz que é 2000. Tipo, é foda, né, cara? A gente perdeu. Por isso que pra mim hoje é difícil. A gente não consegue. Só o Wikipedia às vezes tá errado também, né? Então é tipo 90. Exatamente, é isso aí, cara. É o auge da minha busca por uma gravadora com a minha banda, eu e o Filho do Erasmo. Era difícil pra qualquer coisa que não fosse ou aquele rock que encaixava na MTV, ou não era nem axé, nem pagode, nem. Era isso, né? Isso. E aí em 96 saiu do Pedro. O João tinha feito um projeto em São Paulo com o João Marcelo, chamado Companhia da Música. E passava na Gazeta, que era uma TV local, que tem até hoje em São Paulo. O Bernardo Vilhena e mais o Petroninho, que era o filho do Petrônio da MPM. Eles criaram um programa que era muito legal. O João criou uma banda com toda uma garotada nova, e os artistas iam fazer uma versão das suas músicas no programa, e tinha uma rádio em São Paulo que me chamou. O João na época não podia, e eu ia pra rádio e apresentava o programa da rádio com as coisas gravadas no programa de televisão. Eu passava de novo na rádio e tal, não sei o quê. Então também já estava fazendo um monte de coisa, publicidade, envolvido nisso. Que legal, né? Nesse período vocês estavam empreendendo na música, muito, né? Muito. A gente chutava, cabeceava, era 24 horas de música. 95 sai o João Marcelo Bosco e Companhia, o Flow do Futuro vai bem, as pessoas começam... essa, porque muita gente... Esse é um álbum, pra mim é marcante, porque eu comprava... Isso é uma coisa que eu perdi, que eu tenho pena de ter perdido esse hábito. Porque quando eu comprava um disco, eu ouvia o disco. Sim. Então eu viajava, 30 discos, eu ouvia os 30 discos. Se eu ouvia uma vez só, passava a fila, próximo. No streaming, eu não sei como que é pra ti, mas eu não consigo mais ter essa regularidade de saber que comprou, ouviu. Não, eu fico meio aleatório. Todos nós. E aí você vai perdendo o trilho de alguns artistas que você sempre acompanhou. Eu acho que todo mundo. Eu acho que a gente tem essa... E discos como esse, talvez muita gente nem sabe que eles existam, cara. Deixa eu pegar ele, porque a gente vai falando e aí bota logo a tua... Esse... um disco, já era um disco de coletivo, né? Porque acabou saindo com o nome de João Marcelo Bosco e Companhia, por um problema ali com a Companhia da Música na época. O João como produtor, né? Porque o João, que dá o nome ao disco, não canta nenhuma faixa, né? Que já é super inovador pra época. Exatamente, né? Ele toca, é um disco de produtor, né? Então eu canto 4 faixas, o Pedro canta 4 faixas, o Zoli canta 2 faixas, tem uma faixa só com poetas, que é o Arnaldo Antunes, o Ali Salomão e Bernardo Vilhena.
E tem uma série de músicos, de gente nova envolvida nesse disco, de produtor, músicos, que estão dentro desse caldeirão que era a nossa turma, né? O Max, Quem eram que faz as esses guitarras, músicos? por exemplo. Tem o Max de Castro, tem o Otávio de Moraes. O Otavinho virou um produtor gigante hoje também, um cara genial. O Max de Castro, meu irmão. O Daniel Carlomagno. Pra caralho. Tocava pra caralho. Toca pra caralho, aliás. Puta, tanta gente, é só... É porque esse disco abre uma cena, cara, com artistas reunidos, né? Isso, um pré-Artistas Reunidos. Reunidos já, né? É um pré, porque o Artistas Reunidos vem depois, vem logo depois. Vem um pouquinho depois o conceito Artistas Reunidos? Vem depois. Artistas Reunidos é o nome da minha produtora. Olha só, mais uma coisa que eu não sabia. Assim, a S Samba, a razão social da S Samba é Artistas Reunidos. S Samba é o nome fantasia. Artistas Reunidos sempre foi. Que na realidade, né, United Artists, né, já era um nome que, né, e crédito ao João Marcelo, que falou assim, pô, Artistas Reunidos é um nome incrível, né? Aí eu falei, você vai usar esse nome? Ele falou, não. Eu falei, então, pô, obrigado, que eu vou usar isso pra mim. Esse conceito, né, é uma coisa que sempre me fascinou, né? E é uma coisa que também tem a ver com a minha história, com a minha carreira. Eu sempre trabalhei com muita gente, eu sempre trabalhei com turmas, sempre trabalhei com várias pessoas. Eu gosto disso, eu acho que essa troca é importante. Então, desde o começo, eu te contei um monte de história aqui. Tem sempre muitas pessoas, né? Com pessoas envolvidas nessa troca, e é assim até hoje, né? Nesse disco aqui, eu acho que a gente vai falar da trama, eu acho que a grande sacada de vocês é porque sem ter uma cena, é difícil que algo floresça, né? Uhum. E vocês pensaram, não sei se foi pensado, porque o João Marcelo é muito inteligente também, e vocês todos muito empreendedores. Tinha um lugar onde vocês tocavam, tinha gravadora, era uma ocupação artística, né? Eram várias ativações, então a trama talvez pós os selos que foram sendo adquiridos ao longo dos anos pelas grandes gravadoras, Island, Virgin e todos eles, talvez no Brasil tenha sido essa gravadora que pensava no valor percebido da marca como um todo, né? E vocês faziam parte daquilo. Então eu me lembro que eu falei, cara, a trama. Eu acho que se tivesse uma loja de roupa, uma galera compraria. Sim. Eu lembro que tinha área de stylist dentro da gravadora, né? Um negócio muito inovador. Eu acho que esse período aqui, ó, de 93 até 99, foi muito embrião disso. Tudo isso foi nesses encontros informais foi sendo criado. Foi sendo criado, exatamente. E mesmo quando a trama começa, por exemplo, o João Marcelo, ele assume, né, o João Marcelo junto com o André Scheinman e o Cláudio também, o Cláudio Scheinman, eles são os donos da trama, né, e começa a trama exatamente ali entre 98 e 99, e apesar de a gente fazer parte da trama, o Artistas Reunidos é uma coisa que acontece paralelo, porque a gente não tinha lugar para tocar. Entendi. E aí eu vou fazer uns shows num lugar pequenininho chamado Supremo Musical em São Paulo, em 1998, e desse show eu convidava todo mundo para participar. Convidava o Jair, que já tinha voltado para o Brasil, convidava o meu irmão, enfim, outros artistas, não só. Mas desse núcleo, que depois veio se intitular Artistas Reunidos, que a gente formou, porque quando acabou esses 4 shows que eu fiz, porque era uma casa de jazz, não era uma casa de música popular. E a gente começa a fazer os shows às segundas-feiras e virou um acontecimento. O lugar cabia 80 pessoas, 90 pessoas, completamente lotado, mas ficava um monte de gente pra fora querendo escutar música. A gente falou, pô, tem uma galera que tá afim. E os shows eram shows de 2, 3 horas. Tipo o conceito de baile mesmo, né? E assim, 90% material inédito. Não era um baile autoral, um baile autoral, 90% de material inédito, assim. Porque a gente usava aquilo para apresentar as nossas músicas, o que a gente estava fazendo, e as pessoas estavam afim de escutar aquilo naquele momento. E depois a gente mudou pro Blém Blém, e aí depois a trama aconteceu simultaneamente, todos nós acabamos, né, assinando com a trama. O primeiro disco que sai nosso é o Artistas Reunidos, né, em 99. Em 2000 sai os discos solos, sai o disco do Max, meu, do Jair, da Luciana, do Pedro, enfim, de todos. E demais, né? A trama tinha um elenco gigantesco de artistas, né? Em várias áreas, a música eletrônica, o hip hop, né?
Já era uma gravadora que tinha essa coisa muito forte com hip hop, com música eletrônica, era uma cena forte também acontecendo, com a coisa do digital que estava começando. A Trama tem que dar esse crédito ao João Marcelo, porque tem um momento ali que tava todo mundo errado, né? Eu acho que se a gente tivesse na indústria, a gente também estaria... Hoje é fácil olhar pra trás e falar, olha como era óbvio, não era, né? Claro. E a Trama começa a se aventurar nesse ambiente digital de uma maneira que é próxima do que acabou virando o primeiro modelo de negócio da iTunes, né? Sim, sim. E outros modelos de negócio. E se pensava nisso, se falava disso, se tentou isso, só que não aconteceu na Trama. E aí outras pessoas foram acabando aprimorando a ideia, as coisas foram, né? E foram acontecendo. Impressionante. Eles estavam comparando com o que estava no entorno aqui no Brasil, eles estavam num lugar muito certo, assim. É verdade. Só que o Pena diz que tem um momento que o dinheiro começa a não ter mais. Mas eu conversando no telefone com o João Marcelo, que a gente quase marcou, e aí ele achou que estava com Covid, a gente desmarcou. Ele fala que também a história não é bem essa, então vai ser legal, porque a gente vai ouvindo todos os pontos de vista, né? É importante ele contar o lado dele, né? Ele era vamos ouvir ele tava na cadeira. E às vezes, cara, uma coisa que eu tô aprendendo nesse processo de conversar com 300 pessoas, 200 pessoas, é que às vezes uma mesma história, ninguém tá mentindo. Exatamente. Mas é como você sentiu estar ali naquele momento. Sabedoria isso. E o outro também, ninguém tá mentindo, mas é como um sentiu, o outro sentiu. Claro. E isso é muito interessante, cara. Eu fico processando, às vezes eu confundo as histórias, né? Porque, cara, eu tô fazendo isso em um ano intensamente, praticamente quase, né, 200 e poucos vídeos gravados, já mais de 220 em um ano. É quase todo dia ouvindo uma história, né? Então, eu confundo as histórias, mas tem sempre isso, cara. Pessoas... Tem uma tal reunião de uma multinacional, uma reunião internacional de uma multinacional, que já foi contada pelo presidente, pelo AIR, por um cara de vendas. Todos viveram aquela mesma reunião que definiu o futuro. E cada um tem uma visão. Na hierarquia estava cada um no seu lugar e enxergando aquilo de forma diferente, vivendo diferente. Muito interessante, legal né? Essa percepção. Vamos Flor do Futuro. Esse disco do João Marcelo tem um puta som. Quem gosta de música, acho que vale a pena escutar. Quem gravando aqui em cima? Eu me lembro que essa introdução me impressionou. E você sabe que a publicidade nos trouxe a possibilidade de experimentar coisas que a gente usou no disco. De gravar, de fazer, sabe, de técnicas. Isso nos ajudou também, né? Porque a gente ficava experimentando. Isso, tá vendo? Uma coisa boa, né? Não, e a sonoridade não estava acontecendo no Brasil naquele momento, né? Era muito diferente, né? A gente queria uma sonoridade diferente, a gente procurava isso, estudava, trabalhava, não é aleatório. Com a participação do Zoli, que originalmente, o Zoli é autor da música junto com o Bernardo Vilhena, ele não ia cantar a música comigo, porque eles compuseram a música e me deram pra cantar ali, no momento da feitura do disco. E no dia que eu tava botando a voz, eu falei, olha, tem que cantar, né? Vamos cantar, tá bom, vamos cantar. E aí o Zoli cantando, e eu ali com o Luiz Paulo Serafim, que foi quem gravou e mixou esse disco, né? A gente ficava na mesa, depois já... fazendo os mutes. Fazendo os mutes. Eu fui meio que produzindo ali essa faixa ali, essa gravação do Zoli, da voz do Zoli. Esse disco é Sony, ele foi gravado aonde? Foi gravado no Estúdio Mosh, do Oswaldinho, lá em São Paulo. Querido Oswaldinho. Eu quero trazer ele aqui também. Figuraça, né? E um cara, temos gratidão pra vida toda pro Oswaldinho. Um cara que sempre acreditou na gente, sempre abriu espaço, sempre deixava a gente gravar as nossas fitas sem dinheiro. Levantava um dinheiro, pagava o que podia, quando podia. Juro, olha que legal saber disso, desde cara. O começo, desde a nossa primeira banda. Eu tenho só gratidão. Ele é uma figuraça. Sempre que eu vou lá, ele me trata com o maior carinho. E um cara que tem um amor pela música, né? Montou um estúdio tão bacana, né? E mesmo na crise, o cara não vendeu aquilo, né? Essas transições eletrônicas, eu me lembro que eu fiquei muito chocado. Porque hoje no Pro Tools é mais simples, mas naquela época não era tão simples, né? Não era. Não nessa época, mas anteriormente, na outra banda que a gente tinha, eu e o João Marcelo, junto com o Bruno Bona. O Bruno tinha acabado de voltar da Berkeley, tinha trazido... Qual que era? MPC... Agora não me fugiu o nome.
a gente usava muitos recursos de música eletrônica, já sampleava muita coisa. Isso tô falando 90, 91, né? Quando samplear dava um trabalho danado. Dava um trabalho e você tinha pouco tempo, né? E a gente já usava isso essas misturas, essas coisas. Era uma coisa que a gente gostava muito na época. É engraçado, cara, porque dá pra entender o tempo. Né? Você escuta e fala assim, pô, isso é daquele tempo. Tem gente que fala, isso é datado. Acho que tem a diferença entre o que é datado, ruim, e o que é datado bom. Porque é o que você escuta. Você escuta Michael Jackson, você lembra do contexto onde ele surgiu, né? Claro. Não, eu escuto Erasmo, Erasmo, dos anos 70, anos 70. E que Caetano, bom, e que bom que me remeta aos anos 70, né? E o que eu acho interessante é que isso aqui estava acontecendo meio... era o filho sozinho no mundo, né? Que bom que vocês eram filhos sozinhos no mundo que se agruparam para que isso acontecesse, né? Porque não se encaixava em cena alguma, né? Não se encaixava. Fico imaginando levar no rádio. Não tinha rádio pra tocar, né? E essa música aconteceu de ela começar a tocar. Aqui espontaneamente? No Rio, espontaneamente aqui no Rio de Janeiro. As pessoas... Uma rádio... Não me lembro que rádio que era pra ser... que era uma rádio até mais popular, assim. Pô, começou a tocar, as pessoas começaram a pedir a música. E tanto que essa música é uma história dessas da indústria, né? Que acontecem, né? Pode essa contar? música, Pode. Pediram pra tirar essa música, né? Essa música foi tirada, porque não era pra, esse disco não era pra acontecer. Essa música não podia acontecer. Caramba, porque a gravadora tinha uma estratégia na época, né? Tinha um pensamento. Esse disco, a gente conseguiu negociar esse disco, nem fiz parte dessa negociação, mas meio que, ó, vocês querem gravar o disco do Pedro Mariano? Tá bom, mas aí vocês têm que gravar esse disco, porque o Pedro era a estrela na época. Cara, entendi completamente. Então o plano era usar o projeto para amplificar o Pedro. E aí, por um acaso, a coisa sai da... tanto que o disco do Pedro é posterior, né? Esse disco. E ele é contratado, né? E o Pedro foi contratado. O Pedro era o Pedro e o João, né? Porque o João como produtor também foi contratado. Mas assim, esse disco era um disco que a gente falou, ó, tudo bem, o João Marcelo falou, eu faço o disco do Pedro. Te entrego o disco do Pedro, mas antes do disco do Pedro tem que lançar esse disco da nossa turma aqui. Cara, entendi tudo. Então não era pra acontecer. Então isso... Eu fiquei muito chocado na época quando eu soube, assim, quando me contaram a música. Porque assim, eu andando aqui, a gente está perto aqui da Praia de Ipanema, eu caminhando pela calçada, num desses quiosques aqui, isso em 1995, os quiosques eram diferentes, né? Estamos falando de quantos anos? 20... Opa. Sei lá, 27... Não, 25, 27 anos atrás. Eu parei com os amigos, que eu estava com os amigos aqui, a gente parou para tomar alguma coisa, uma água de coco, não sei. E aí, um deles virou e falou, ué, não é você? Aí eu falei, caramba... Escutei Flor do Futuro, quer dizer, foi a primeira vez que eu me escutei no rádio, né? Eu fiquei muito feliz, assim, né? E aí, aquela emoção, porque e a esperança, falou, pô, será que vai acontecer alguma coisa? Será que, pô... E aí depois vem uma frustração, né? Porque a música para de tocar. Mas você era um cara minimamente ingênuo ainda pro mercado? Porque uma coisa que eu acho interessante quando você conta a tua história, assim, é como o carioca é diferente do paulista, né? Como... Vocês arrumam sempre um jeito de empreender enquanto tá... E aqui é muito diferente a cena do Rio. Eu vejo todos os meus amigos que estavam numa época parecida, a gente é um pouco... Eu tô 48, vocês são um pouco mais velhos, assim. Mas você vê o Baia, Roger, uma turma daqui, o próprio Zé. Sim. A galera não se organizou como indústria como vocês se organizaram lá. Então, o próprio João Marcelo, né, super novo, tomando decisões de grande executivo, né? Você tinha essa ingenuidade de achar que esse tipo de coisa não poderia acontecer ou não, por já estar calejado? A gente tá aprendendo, né? Mas a gente está aprendendo, assim. Era calejado em determinadas coisas, era mais idealista do que calejado, eu acho. A gente, não, vamos fazer acontecer do nosso jeito, assim, né? O nascimento da Trama, porque a gente tinha uma coisa nessa época, a gente ficou muito chateado com as gravadoras, com as majors, porque a gente... fala, pô, os caras não estão olhando pra gente, não estão dando a chance pra gente, né? Não estão... então, o próprio João, lembro que era bem bravo com as majors, assim, na época, apesar também, de... E eu também, de certa forma, mas eu sempre entendi, falei assim, cara, peraí,
Eu lembro claramente que eu cheguei um dia no almoço e eu sonhei com isso e cheguei no almoço, sonhei literalmente, né? Tive um sonho à noite e nesse almoço eu falei pro João e para outras pessoas que estavam na mesa ali, eu falei, cara, eu acho que só tem um jeito de a gente competir com eles. E a gente sendo uma gravadora também. A gente entrando no jogo. Porque se a gente ficar aqui dando murro em ponta de faca, de uma forma muito verdadeira, bonita, mas a gente não vai entrar no jogo. A gente não vai poder mostrar. E no final, a gente vai passar o tempo e a gente vai... E vai se frustrar e perdoir essas coisas, né? Tipo assim... Então isso foi uma coisa que eu falei, não... E o João, me lembro que o João falou, você tá louco? Acho que você é uma gravadora. Eu falei, cara, eu acho que o único jeito de a gente poder mostrar a nossa... chamar a atenção das pessoas estando no jogo com eles. E pra quem é jovem, cara, novinho, apareceu agora, assim, eram muito poucas pessoas, né? Não dá nem pra falar assim, todo mundo não, é porque assim, imagina, quantos AIRs tinha nesse momento? Não, pro teu segmento eram 4, 5, né? Era um na Sony, e eles eram mais ou menos os mesmos, então o Jorge Davidson saía daqui pra cá, o Sérgio Carvalho... E muita gente, sou amigo de muitos, hoje eu sou amigo de muitos, né? Mesmo naquela época, muitos me tratavam com carinho, apesar de não ter a oportunidade de trabalhar com eles. O Marcelo Castelo Branco, que eu conheci conhecia desde a época que ele era gerente, acho que de marketing da Universal. Sempre foi um cara que me chamou muita atenção, assim, eu sempre admirei o Marcelo. Eu também. Sempre admirei o Marcelo. O Marcelo sabe disso, então não estou fazendo nenhum, né? Ele sabe que eu sempre tive essa admiração e a vida me deu a alegria, o privilégio de poder em algum momento a gente se encontrar e trabalhar e ter uma amizade, isso só fez aumentar o meu respeito e minha admiração por ele. Então assim, eu falava assim, cara, tinham 5, 6, né, caras que eram ali importantes. E que estavam defendendo os interesses de uma multinacional, né? Não é pessoal. Do mercado, Do né? mercado, exatamente. O mercado chamava aquilo. Às vezes, quando você está no olho do furacão, ou você não consegue olhar o que está acontecendo, você não consegue né, assim, as coisas vêm acontecendo. E a história da música é muito isso, né? Um sucesso, uma música, né, o Renato Russo, quando fez o Faroeste Caboclo, uma música de, sei lá, 7 minutos, todo mundo fala, que loucura, pô, as músicas tinham, né, 2 minutos, como é que um cara com uma música de 7 minutos vai tocar na rádio? Até hoje é uma loucura. Alguém precisou fazer para acontecer. Então, assim, muitas vezes as coisas estão acontecendo e as pessoas não estão vendo. Então, porque eu quis pontuar só para eu ficar no meio do caminho e parecia que eu estava falando mal, não é do jeito dos artísticos, não é para a galera entender que nesse instante, se você era um artista que nenhum desses 5 AIRs ou 6 conseguiam te enxergar sendo encaixado no contexto comercial do momento, exatamente, você estava fora do game. E como eles trocavam, você estava fora do game. As pessoas tinham carinho, pode falar, cara, não cabe agora, né? Claro. Como os donos do dinheiro hoje das Faytex, do universo digital. Você tem uma grande ideia, você tem um negócio que você acredita, você tem que mostrar essa ideia. Se você não mostrar, mas os caras só investem em coisas que dão certo. Não, os caras investem em milhões de coisas que dão certo, coisas que não dão certo. Talvez, quer dizer, com certeza investem mais em coisas que não dão certo. Agora, cabe a gente também criar uma oportunidade. Por isso que eu falo assim, tem que trabalhar, sempre falei isso, vamos trabalhar em grupo, vamos vamos juntar forças, porque às vezes você está sozinho, é muito mais difícil. É muito difícil chegar sozinho ali, né? Então, isso era uma coisa que nessa época a gente tinha muito, assim, vamos se unir aqui, você tem os seus interesses, eu tenho os meus, você tem os seus, cada um vai encontrar o seu caminho, mas vamos mostrar que a gente pode, né, para chamar a atenção, né? E por sorte o João, que é um cara brilhante, e o André e o Cláudio, que eram caras também que eram apaixonados pela música e pela arte, entenderam isso e começaram a construir a trama. Mas como que foi esse processo? Tipo, vamos fazer uma gravadora. Acho que o João tem Acho que você tá meio louco. Até onde que essa ideia passa a ser... O João é muito inteligente. O João é um cara muito, muito, muito inteligente. E logo na sequência, eu acho que... E aí vai ter a versão dele, obviamente, para falar sobre isso. Como você colocou, de uma forma também muito bacana. Né? Todos têm surgiu, acho que, uma oportunidade ou paralelamente a isso, do Cláudio e do André, que estavam montando uma coisa de entretenimento. Eles queriam muito entrar nessa coisa de entretenimento como investidores e participando também, de fazer, acho que um patrocínio uma turnê do Pedro.
Então, nesse momento eles se aproximaram e começaram a conversar muito, e estavam procurando também uma coisa que pudesse ter sentido, além de um simples patrocínio. Essa é a visão que eu tenho. O João, o André podem falar melhor sobre isso. E aí acho que nessa hora, as coisas foram se conectando. Pô, eles, né, falaram, por que a gente não monta uma gravadora? Por que a gente não monta um negócio diferente e tal? E ao mesmo tempo que eu falava pro Jair, Jair, a gente precisa fazer alguma coisa, pô, a gente precisa tocar, a gente precisa, sei lá, vamos. Aí eu fui nesse lugar, no Supremo Musical, que era um lugar muito charmoso, e fiz os shows, depois juntamos todo mundo, a Lúcia, que era a moça que fazia lá a programação. Sempre possível eu gosto de lembrar o nome das pessoas, porque são pessoas que, né, são definitivas na nossa história, né? E aí ela falou, não, faz mais, adorei essa garotada aqui, adorei esse público aqui, eu quero vocês aqui. Aí como a gente jogava bola lá na casa do Jairzão e juntava essa turma e depois ia ensaiar, tocar, ficar fazendo música, falando de música, falando de sonhos, eu falei, pô, eu tenho sabe essa bagunça que aconteceu aqui no final do show? A gente faz isso lá depois do futebol. Vamos fazer mais 4 semanas então aqui com essa bagunça, todo mundo junto no palco, porque, né, era uma forma também de todo mundo estar junto ali, de todo mundo poder mostrar o seu trabalho. Ah, tá bom, como é que vai se chamar isso? Como é que vai se chamar isso? O Artistas Unidos, que era o nome que já era o nome da minha empresa, mas era um nome que eu acho que ia além disso, né? Essa coisa que resumia bem esse espírito. E começamos a tocar, então as coisas são paralelas. Então, né? A trama está sendo montada e o Artistas Reunidos está ganhando corpo. Exatamente. Aí a gente começou a tocava todas as segundas-feiras, era um negócio muito bacana, que marcou as nossas vidas. Depois fomos para um outro lugar maior, né, porque ficou pequeno o Supremo, fomos para o Blém Blém. E aí foi uma briga, porque na época o diretor artístico, João Paulo, pô, é um cara muito bacana, que trabalhava com a gente, que não está mais aqui, mas era um cara que foi muito importante ali nas nossas vidas naquele começo, na trama. O João falou, cara, temos que fazer os Artistas Reunidos. A gente falou, não, a gente quer fazer os nossos discos agora, porque o artista a gente já fazia 1 ano e meio quase. Ele falou, não, agora a gente quer fazer os nossos discos. Já tinha passado a fase, né? E ele, não, mas eu tenho que lançar você. Aí a gente fez meio que a contragosto, porque a gente achou que podia atrapalhar né, os primeiros discos ali, né, 100%. Claro, eu já participava, né, já tinha participado de tantos discos. Esse disco tá no Spotify, o Artistas Reunidos? Tá. O Artistas Reunidos está no Spotify. Então, esse Artistas Reunidos sai em que ano? Você lembra mais ou menos? Sai em 99. Sai no nascimento da trama. Sai em 99, no final de 99. Um disco gravado ao vivo, no Blém Blém. Projeto Artistas Reunidos, é esse? Esse mesmo. Que a capa, eu esqueci o nome do fotógrafo, a direção de arte é do Silas Botelho, mas o fotógrafo, agora não lembro o nome. Essa foto da capa, 99, é uma foto do último voo do Eletra. Para quem gosta de aviação, o Eletra era um avião que fazia a ponte aérea, né? O último, e o fotógrafo fez a foto do último voo do Eletra, e a gente achou linda aquela foto, assim. A gente falou, pô, que marcou a nossa época ali, o Eletra. Qual que você mais gosta aqui pra gente dar uma escutada junto? Difícil, né? É um disco, tem tanta coisa legal. Gente, Projeto Artistas Reunidos, eu fico bolado, porque tem 357 ouvintes mensais. Pouco. Pô, cara, que muitas pessoas conheçam, porque... Pouca gente conhecendo, né? O Charles Gavan veio aqui e falou, né, de como que o Tom Zé volta na hora que David Byrne bota a luz ali. E óbvio que o tamanho do meu canal não tem condição de fazer algo desse, né, tipo, florescer nesse nível. Mas eu acho que é legal a gente voltar, porque alguém vai conhecer e alguém pode se encantar, assim como esse disco eu não conhecia, olha só. É um disco mais festivo, né? Agora, e aí é um disco autoral. As 2 únicas faixas não autorais do disco são faixas que eu canto, porque eu canto o Flor do Futuro, que já era um hit, né? Que deu aquela acontecida ali. Já era um hit, então eu acabo fazendo o Flor do Futuro. E o Bebete Vambora, que era uma música que eu gravei no meu primeiro disco, mas o Bebete Vambora, no volume 2, que é um disco, né, que sai em 2000, dia 6 de abril de 2000, dia do meu aniversário, eu cantava desde, sei lá, 93, 92. Já era o teu repertório. Já era do meu repertório, era uma música que eu trouxe pra... Você vai ter que escolher uma, cara, não vai ter opção. Pra mim, põe a introdução, que era uma brincadeira que a gente fazia cantando pedacinhos de músicas conhecidas, assim. A gente ia se apresentando. Era um samba que a gente ia se apresentando.
E todos os shows dos Artistas Unidos, todos os shows, isso era um embrião, né? Começava com a brincadeira aí do Banda Black Rio, e depois a gente fazia trechos de músicas conhecidas pra ir se apresentando. E todos os shows dos Artistas Unidos terminavam com a Ivete Vambora. Então, no dia da gravação, eu falei, não, eu quero botar uma música inédita. Ele falou, não, mas a gente não pode terminar o disco do projeto sem o Bebete. Só que aí você vai cantar 3 músicas, e todo mundo só podia cantar 2 músicas. Aí eu falei, então tá bom, então eu vou cantar o Bebete. Teu irmão, né? Aí sejam bem-vindos. Essa gravada era Max na guitarra, Jair Max na guitarra, Jair no violão, Jair Oliveira, Jairzinho, o Otávio de Moraes na bateria, Marcelo Maita no piano. Não tem ficha técnica, a gente tem que falar, né? Baixo, o Edu Martins de baixo. Não, Serginho Carvalho de baixo. O Edu Martins faz muito tempo com a gente. Aí o Edu sai pra ir tocar, acho que com a Marina Lima, não lembro quem que o Edu saiu pra tocar. Foi morar no Sul também. E aí assumiu o Serginho Carvalho. Sabe que eu produzi um disco do Bebeto aqui, né? Ah, é? Que legal. É porque me remete muito a Bebeto. Isso é uma coisa que surgiu literalmente assim de brincadeira. Mas a gente quis trazer isso pra esse registro do disco, né? Essa abertura que a gente fazia. Que era... Esse álbum, eu não sabia que ele existia. Tá o Jair no palco, aí o Jair, ó. E se você quiser pode chegar, senhoras e senhores, Max de Castro. Max já tá no palco também, e aí Se você quiser pode chegar. começa a cantar, e depois a gente vem entrando, porque aí eles me chama a Luciana, chama o Pedro, a gente vai... Engraçado que o Zé, né? Se vocês estavam lá, o Zé tava aqui meio sozinho fazendo isso, se você parar pra pensar, né? Sim, Zé Ricardo. E não tinha internet pra que esses cross acontecessem na internet. Porque eu acho que se a trama tivesse acontecido no mundo digital, isso tinha ficado muito grande. Olha que ficou grande, mas eu acho que a internet deixou o game mais igualitário, digamos assim, né? Antigamente era impossível. Vocês conseguiram um negócio que é histórico, né? Hoje eu acho que a trama poderia competir de igual para igual, né? Acho que sim. Porque tinha, na minha cabeça, um olhar mais contemporâneo para formação de cena, formação de marca, né? É verdade. Era um começo de uma série de coisas que hoje são... Quase regra, né? Exatamente. Esse primeiro álbum seu... podia ter cortado na convenção. Faz um fade aí, Renatinho. Era uma festa. E você falou um negócio muito interessante, né? A trama tinha uma coisa carioca, e tinha mesmo, né? Eu nunca entendi, mas agora você falando faz sentido, né? Porque pra mim soa, lembra, né? Jorge Ben, Bebeto. E aqui isso não estava acontecendo. Isso que é o mais louco. Muito louco, né? Muito louco. E parar pra pensar, você estava falando, né, das portas que não abrem, de um momento do mercado, os AIRs não tem como encaixar, mesmo quando às vezes poderiam gostar, e não tinha como. Claro. Porque o AIR não contratava sozinho, ele tinha que convencer o cara do marketing, o cara de vendas, o presidente, né? Isso. Era todo um processo. Porque vocês não eram indie. Não. Tipo o que estava acontecendo com o Maurício Valadares e na Sony. Vocês não eram pagode. Tomei café com o Maurício Valadares hoje. Vocês não encaixavam. Aqui, cara, você para pensar, o Rogério não conseguiu gravador, as bandas do Rio, Baia. Sim. O Zé conseguiu, a Warner, aliás, um disco lindo, aquele primeiro disco do Zé, né? Que eu acho que acontece, na minha sensação de tempo, acho que acontece ao mesmo tempo, ou não? Aquele primeiro do Zé. Eu acho que... Agora, eu acho que é no começo dos anos 2000, exatamente. Tanto que quando eu encontro o Zé, quando a gente afina a nossa amizade, é uma coisa assim... Imediatamente a gente se conecta de uma forma muito poderosa, porque eram os mesmos, né, os mesmos ideais, os mesmos... Eu lembro a gente conversando, mesmo com o Gugu, lembro, com o Zé a gente conversando, sonhando, e no palco a gente se deu muito bem, muito desde sempre. Então também já criamos ali uma amizade assim que dura aí esses 20 e tantos anos já. E o Zé também, né, que acabou desenvolvendo esse lado do backstage brilhantemente, né? As pessoas olham ele no Rock in Rio, mas começa antes. Vários projetos, né? Vários. Tem coisas históricas. Eu lembro de um show que a gente fez sob a direção do Zé em São Paulo.
tinha um negócio de cinema em São Paulo, no Jockey, como é que chamava? Que era maravilhoso, que foi aqui, tinha no Rio aqui, que era maravilhoso, Acho né? que era uma marca de... Agora eu esqueci qual era a Acho que marca. era celular. Renatinho lembra, porque o Renatinho fez o PA desses shows no Rio. Pode ser. Renatinho, tu lembra qual era o nome da... Open Air. Vivo Open Air, exatamente. Viva Open Air. Pô, fizemos um show em São Paulo, vários, mas teve um que, se eu não me engano, também foi no dia do meu aniversário, 6 de abril, que foi, assim, um negócio impressionante. Mas lembro de a gente no Ballroom, o Zé me convidou, ele fazia um projeto, ele e o Tony Garrido, dos Racionais, do Disco Racional. Falei Sim. Racionais, pensando na banda, não, mas do Disco Racional Tim Maia. Que também era um disco que ninguém sacava, ninguém conhecia, pouca gente... era um disco meio obscuro, né? Depois virou uma febre. Como o Transa do Caetano, né? Exato. E eles faziam um espetáculo de curtição ali no Ballroom, né? Os mais velhos lembrarão do Ballroom aqui em Botafogo. Casa em Botafogo. E aí me convidaram para fazer uma participação. E foi uma explosão também. Acho que era ele e o Tony só. E aí, pô, foi demais. Foi também incrível. Momentos maravilhosos, essa coisa do palco, né? Vocês se conheciam nessa época que estava isso tudo acontecendo ou não? Você e o Zé? Sim, porque o Zé fazia já essa música, a gente, né, escutando a música, a gente já se conectava, né? Se conectou imediatamente. Eu não lembro se foi quem me apresentou o Zé. Assim, exatamente esse ponto, não sei. Porque pra mim faz tão sentido. Assim como a Paula Lima, eu nunca entendi porque ela não esteve na trama, né? Pois é, porque imediatamente ali, quando o Bernardo Vilhena sai ali dessa coisa, porque ele era um consultor artístico ali da trama, ele já cria a Regata, que era um outro selo. E aí ele pega a Paula, que cantava com funk como Legusta, lá o trabalho com o Bid, que também simultaneamente com a gente aí na época dos Artistas Unidos, o Bid estava em várias dessas papos, a gente trocava várias dessas ideias, que é um produtor lá de São Paulo, e o Bid formou o Funk como Legusta, que também fazia muito sucesso às noites do Funk como Legusta também. Eu acho que as nossas eram de segunda, do funk era às terças. Foi quando eu fui morar em São Paulo, uma cena surgiu ali, né? Da música ao vivo e da música ao vivo autoral, né? Eu lembro que o Max, talvez o Max Viana tenha me apresentado pro Zé. Talvez tenha sido o Max. Porque o Max ia, na época do Artistas, tocar com a gente lá também. Um dia ele levou o pai dele, o Djavan, ficou louco lá no Supremo. E era um lugar para 80 pessoas, subiu no palco, cantou com a gente. Porque era uma coisa tão efervescente, tão diferente acontecendo, né, que era incrível. E aí eu me lembro que estava na moda, porque eu acho que os Rolling Stones, não lembro quem tinha feito show secreto em lugar pequeno, isso ali. Teve isso sim. E eu lembro que eu encontrei, acho que foi o Herbert, encontrei o Herbert Viana na Oscar Freire, em São Paulo. E aí a gente começou a tomar um café e ele falou que estava procurando... Pô, não sei o que, você sabe, pô, eu queria fazer Aí eu falei, cara, tem um Supremo onde a gente toca e tal, não sei o que tem tudo a ver. Os Paralamas foram lá e fizeram um show secreto, assim. E anunciou de um jeito... só na hora, assim, tipo, foi um acontecimento ali também, foi muito, muito legal, foi, pô, demais. Imagine, Paralamas tocando para 80 pessoas, né? Esse momento resgata, você fala do resgate do Jorge, mas tem um resgate do Tim. E o próprio Djavan é resgatado pelos jovens, né? Sim, exatamente. Aquele disco ao vivo do Djavan não tinha ninguém da idade do meu pai, só tinha gente da minha idade. Exatamente, os álbuns ao duplo, né? Exatamente, é um momento... um sucesso. E o Ed vem com aquele disco pop também, que ele não gosta, mas assim, que também é um grande sucesso. O ao vivo é um espetáculo de música, né? E depois vai pra trama. Exatamente, depois vai pra trama. Eu acho que ele acabou se encontrando mesmo nessa música mais jazz, mais instrumental, né? Mas é ele que renega muito, cara. E eu fico triste porque são álbuns que eu amo. Eu falo, eu acho que todo mundo ama aqueles álbuns, né? Claro. É um primor, assim, da excelência vocal de um cara como ele, com o equilíbrio de um álbum pop, né? Claro. Feito na primor, assim. E música... Vou voltar à frase do meu pai, né? Não existe música boa ou música ruim, existe música bem feita e música mal feita, mas acho que a música tem esse poder de emocionar a gente, né? Então, quando o Ed toca aquelas músicas, emociona, né? A gente, seja para você dançar, seja para você escutar, seja... É o poder da música, esse poder tá aí desde sempre.
Vem cá, do teu álbum vai se solo, perpetuar. eu também quero que pessoas conheçam, porque esses discos antes do início, né, cara, muita gente não sabe porque é tudo pré-internet, né? Então nada foi divulgado no Instagram, nada teve campanha online. E o que você ama, assim, das coisas... Porque eu me lembro o primeiro álbum que eu me lembro ouvindo seu é o volume 2. Exato. Que eu nunca soube se tinha o volume 1 ou não. Ou se ele já nasce volume 2, Ele já né? nasce volume 2, porque era uma brincadeira exatamente por tudo isso que eu te contei. Entendi. Agora eu entendo. Acabei de saber porque que era o volume 2 e não tinha 1. Eu me lembro que tinha... Pô, cara, esse disco eu ouvi muito, né? E tem Bebete Vambora. Qual é uma música que você adora daqui, sem ser Bebete Vambora? Esse disco é um disco muito especial pra mim, assim, né? Obviamente, meu primeiro disco 100% meu, autoral, e não só autoral, né? Tem Bebete, mas o Bebete era uma música que eu achava que era minha, né? Se apropriou dela de alguma forma, né? Eu gosto demais de muita coisa aqui, e tem músicas que são muito importantes. Acho que eu tenho história com quase todas as músicas desse disco. Conta Mas vamos uma ouvindo. que é muito marcante pra mim, talvez, Olha, gente. o Música Romântica, que é uma balada, foi uma música que eu apresentei para as gravadoras eu fiz um vídeo demo não sei se era CD demo ou fita demo, em 95 para 96, logo depois do João Marcelo Bosco e companhia, para aproveitar e mandei para todas as gravadoras, fui em todas as gravadoras, bati na porta de todas as gravadoras, com 4 clipes e 4 músicas, né? E 4 clipes, né? Uns amigos me ajudaram a fazer, se envolveram comigo para fazer esse trabalho. E uma das músicas era a Música Romântica, que é uma balada que tem nesse disco. Vamos botar essa, você vai contando a história. Fazia 2 dias que eu não te via. E o que aconteceu? Todas disseram não. Parecia que eu te conhecia muito. E quando eu fui fazer o volume 2, eu me lembrei da gravação, que é essa gravação. Isso eu gravei em 1996. Essa gravação. É exatamente essa gravação. Que tinha uma sonoridade muito legal para 2000. Isso, o disco foi lançado em 2000. Então, 4 anos depois, eu peguei uma gravação de 4 anos e falei, não, vou botar essa música no disco. Porque eu acho que a gente estava muito à frente ali das coisas, né? Então é uma música que tem uma temática que parece antiga, mas todos esses sons são sampleados, tudo isso é sample. Que na época era... Ao mesmo tempo misturado com bateria eletrônica. Em conseguir fazer essa junção do tocado e do eletrônico, exatamente. Né? Hoje não, hoje você vai ali baixa o negócio... Pra quem é novo, entender o quanto era especial, né? Imagina o tempo que vocês gastaram pra fazer aquela introdução daquela outra música lá. Exatamente. Eu me lembro, cara, quando o Nilo foi produzir o disco da minha banda com o Gugu, tinha um tucu-tucu-tucu, tucu-tucu-tucu, que, porra, foi programado pelo Henrique, o Henrique. Sei. E a gente teve que ir pra uma sala que só naquela sala tinha como abrir essa... Sei lá onde que aquilo foi feito pra poder mixar o eletrônico. Era um rolê. Era um rolê, né? E a gente sentia muito prazer de trazer isso pra música. Mas só pra fechar o raciocínio. Então todos os gravadores disseram não pra mim. E aí eu peguei essa música e guardei essa música. Quando eu tô fazendo o disco, eu lembrei. É essa gravação? Essa gravação. Exatamente. O disco tava sendo finalizado, eu falei, puta, aí Música Romântica? Não tava no disco. Aí eu peguei, escutei e falei, caramba. Peguei a fita e falei, vou botar a Música Romântica no disco. E botei. Remixou Não. ou é essa? Cara, Essa versão. Essa é a demo. Essa é a demo. Porra, que demo, hein? Essa é a demo. Você Mas acha foi que pode ter mixado sido pelo Luiz Paulo. Foi assim. Foi uma fez demo, com carinho, fez né? como se fosse né? E aí, o que acontece? Quando eu tô... Isso aconteceu com essa música em 2 cidades. Em 2 cantos do Brasil. Em Recife e Porto Alegre. Eu fazendo o show do volume 2, essa era a 3ª ou 4ª música do show, porque eu fazia 4 músicas super dançantes e na 4ª música do show vinha música romântica pra dar uma quebrada. Então, como eram músicas dançantes, né, começava com Bebete, aquele gol, eram músicas mais animadas. Quando eu chegava na música romântica que dava aquela acalmada, isso aconteceu tanto em Porto Alegre quanto em Recife. As pessoas começaram a cantar a música inteira. E eu fiquei muito emocionado. Esse show em Recife, eu tive agora em Recife há 2 semanas atrás, contei essa história lá.
E em Porto Alegre, no Teatro Opinião, as pessoas começaram a cantar a música. E eu tive a mesma sensação. Falei, caramba, andou, deu certo, tava certo, né? E as pessoas cantavam Sair por aí, cantavam a música inteira. E ela solar, e aí, né? Por tudo que aconteceu, por tudo que representava, por ter sido a música de todos os nãos, e ela tá no meu primeiro álbum e ser cantada pelo público, e era um teatro, esse em Recife, era um teatro que talvez nem exista mais, que era um teatro que tinha perto ali, um teatro gigantesco, assim, completamente lotado, tive que fazer 2 sessões. O Teatro Opinião, né, uma casa show icônica em Porto Alegre, completamente lotada, sold out, as pessoas para me assistir e cantando a música. Aí eu falei, caramba, acho que deu certo. E você acha que foi por acaso ou teve também um trabalho da trama já aí ativo? Não, claro, óbvio que tudo conspirou na trama, né? Mas mesmo assim, o meu disco na trama, o João Marcelo me falou isso logo quando saiu assim, porque tinha um monte de discos que tinham uma expectativa. O meu disco, e eu estava no momento que eu tinha assumido até a direção artística da trama para ajudar, o João Paulo tinha me pedido para ajudar a botar os discos na rua, né, como eu, músico, produtor, amigo de muita gente, e por todo esse outro lado, ele falou, me ajuda, eu preciso botar os discos na rua. Aí eu botei 14 discos na rua, fiz esse combinado com ele e falei, agora eu vou cuidar dos meus, né, da minha vida artística. Até em estúdio você estava também atuando nessa hora aí? Ajudei muito, assim, ajudei a gente num trabalho de coletividade. Tem algum momento especial dessa época, assim, que você lembra com carinho? Tem todos esses momentos aí, tem milhões de momentos. E aí quando lanço o volume 2, é um disco que as pessoas falam, pô, assim, veio o disco do Otto, todo mundo falou pra caramba. Tinha uma expectativa no disco do Max, ficou a capa da Time. Teve o disco do Pedro, tinha o disco todo mundo, os discos. E o meu disco, apesar de eu estar fazendo esse papel, ficou um pouco... o Simoninha vai ser o disco... E o João um dia me falou assim, cara, eu como seu amigo, como, né, seu parceiro de tanto tempo, assim, você arrumou um problema pra gente, você fez um disco... incrível, que não era... De novo você arrumou um problema, né? Porque no outro lá também, né? Não era um disco que estava dentro do HD das pessoas, assim, não era um disco que era para acontecer como aconteceu. Então, então foi muito legal, assim, foi uma surpresa e tal, não sei o quê. Quem toca nessa faixa, já que no Spotify a gente não tem aqui ficha técnica? Puta, essa faixa, assim, eletrônica tem eu, Max... o Daniel Carlomagno, eu, Max, Daniel Carlomagno, e o baixista, acho que é o Edu Martins. Acho que basicamente é isso, que os metais são sample, enfim, é tudo efeito, e a parte eletrônica. E tem mais alguma assim, com essa segunda? Não, e esse disco, tem uma curiosidade, quando sai esse disco, em 99... o Fernando Faro vai assistir a gente no Artistas Reunidos, que fazia o programa Ensaio, que era um mito, assim, pra gente, assim, porque o programa Ensaio era uma referência pra gente escutar as histórias, era um programa que tinha na TV Cultura em São Paulo, que ele gravava desde o começo dos anos 70, tem entrevistas icônicas, né? Ele vai lá e me convida. Nem era Artistas Reunidos, eram os meus shows, esses shows primeiros que eu fiz antes de virar Artistas Reunidos, e me convida pra fazer o programa Ensaio. Aí eu fiquei muito emocionado. Eu falei, cara, mas só tem mitos, né? Assim, no programa Ensaio, você tá me convidando pra ir. Caramba, não, quero que você vá. Aí, pô, vai, traz a tua turma. Eu falei, tá bom. Aí convidei o Jair, convidei a Luciana, acho que o Max também, que já era o embrião do Artistas Unidos. Convidei eles, disse que o Pedro, não sei se o Pedro tá também nessa. E fui fazer o programa Ensaio. Então fiz um programa Ensaio, isso em 99. Sei lá, em algum momento ali, junho de 99. Começo de 99. Os meus shows foram 98. Foram final de 98. Então eu fiz 4. Acho que nem foi em 99, foi no final de 98. E o programa ficou perdido, porque parado, não saí e tal, não sei o quê. E aí, por uma série de coincidências da vida, eu tava aqui no Rio, no dia 6 de abril de 2000, saí correndo para São Paulo, porque era meu aniversário e tal, eu queria passar em São Paulo, vim aqui fazer alguma coisa, não lembro exatamente o quê. E foi o disco oficial do lançamento do volume 2, e eu cheguei em São Paulo à noite, liguei a televisão, tava passando um programa Ensaio, sem eu saber, o meu programa Ensaio.
no dia do meu que aniversário. legal, cara. Então, sei lá, eu acredito que tem coisas que acontecem aí que... E esse disco só me trouxe alegrias, né? Esse disco acho que me colocou, me possibilitou tocar pela primeira vez no Rock in Rio. Logo em 2001 teve um Rock in Rio e aí teve um palco, que era um palco... não era o Sunset, porque o Zé ainda nem estava nesse projeto, mas o primeiro palco mais alternativo. Tinha um palco principal e aí tinha um outro palco, que era um palco alternativo, que era uma tenda de shows assim, muito, muito legais, que um monte de gente tocou. E eu fui convidado para fazer os shows grandes, que tinha um show de 1 hora. Fui convidado para tocar nesse palco e fazer um show de 1 hora, meu primeiro Rock in Rio. Me possibilitou. Se eu tô aqui, eu acho que eu devo muito a esse disco. Esse álbum eu ouvi muito. Eu e o Gugu, a gente ouvia muito esse. Eu gostava do Max de Castro também. Ele gostava mais do teu. E aí, na nossa paixão, assim, entrou o Jorge Versilo também. Porque o Versilo era meio patinho feio. Os AIRs não fazia os discos ali, não acontecia. E parece que é Recife também que faz o Versilo andar meio que espontaneamente, se eu não me engano. Eu lembro muito. Eu preciso até só mandar uma mensagem aqui, que meu celular aqui é tudo, né? Quem sabe faz ao vivo. Aliás, o Charles Gavan estava aqui, aí ele falou, deixa, não precisa cortar, que eu vou mandar uma mensagem aqui. Aí mandou, falou, estou atrasado. Vou mandar uma mensagem então aqui, ó. Manda, pô. Não foi assim? Eu tô ao vivo aqui, quer dizer, ao vivo não, tô num podcast. Falei muito de você em muitos momentos aqui. E aguarda que eu tô chegando. Um beijo. Então, sei lá, eu acho que você estava falando do Jorge, que você lembra, eu falei do Versilo. O Jorge, também, conheci o Jorge nessa época, fiquei impressionado. Caramba, eu lembro que ele perguntou onde é que, tinha um lugar legal pra fazer show em São Paulo. Eu falei pra ele, tem o Blém Blém e tal, não sei o quê. Lembro que ele foi fazer um show no Blém Blém, fui assistir o show dele no Blém Blém. Pra você ver, né, como que aquele modelo de antes do digital, né, como era, um funil era muito apertado, muito. Né? Era difícil passar, e talvez, eu não sei, você acha que teve algum tipo de bairrismo, assim? Porque... Não acredito de ser, não ser daqui? Não. Eu acho que assim, a gente quando olha e fala das gravadoras, parece que eles erraram muito, mas eles acertaram muito. Muito, né? Também. Acertaram demais, né? Quanta gente talentosa. Esse papel de você ser o filtro, você é cruel. O filtro é cruel. Se você é o cara do filtro, você vai ter que ser cruel. Muita coisa boa. E isso eu entendi, né? Quando eu fui fazer essa coisa na trama, assim, eu recebia, 1000 fitas. Como é que você vai escutar 1000 fitas? Você tem que parar. Então você escuta, muitas vezes, muita coisa boa vai passar ali e você não vai ter a atenção. Ou porque você não escutou direito, ou porque você está preocupado com um lançamento, ou porque... Então, muita coisa acontece. É difícil, realmente. Então... eu acho que intuitivamente, quando eu falo ali pro pessoal ali, fala, cara, a gente tem que ser uma gravadora, a gente tem que entrar no jogo pra ser relevante, porque eu também entendi, falar, cara, não é possível que só tenha, não é que os caras são as pessoas mais e nós somos os bons. Eu acho que a gente tem que criar uma oportunidade para as pessoas poderem nos ver. Tem gente que talvez surja de um outro jeito. Tem muita gente que tem uma identificação, mas muita gente não. É assim que as coisas acontecem, né? E o filtro, ele é um gosto pessoal. Também, passa por aí. Né, exercendo uma função para uma empresa que tem, né, interesses comerciais. Então, claro. Você, a IR na trama, também deveria ter coisas que você falava, caramba, isso não tinha espaço ali, né? Exatamente. Ser o filtro é muito difícil. Deixei de fazer discos que eu gostaria de fazer, porque também meu período foi curto, assim, né? Eu talvez tenha decepcionado algumas pessoas, talvez, né? Porque não consegui, naquele momento, até querendo, né? Eu lembro que, meus parceiros, meus amigos, o Bossa Cocanova, eu peguei o disco deles e falei, temos que fazer alguma coisa com isso, mas quando eu saí já, né, eu fiquei 10 meses fazendo essa função. É muito pouco tempo. Mesmo assim, eles me chamaram para fazer uma música logo depois com eles e, enfim, acabou dando uma música, né? É uma gravação que é importante, aquela versão do Chico, Sim. Essa moça tá diferente, enfim. Esse projeto é incrível, né? Então, às vezes realmente as coisas... É o filtro, cara, e em tudo, cada vez mais o mundo é curadoria, a gente tem uma né? indústria e quantos discos históricos,
né, na Nossa música Senhora. popular brasileira, né, que são feitos pelos artistas, feitos pelos engenheiros, feitos pelos AIRs, muita gente envolvida. Se a gente pensar que 70% do que é escutado no digital é catálogo, Exatamente. então acertaram muito mais do que erraram, né? Muito, acertaram muito. Quantos nossos ídolos foram todos escolhidos por essas pessoas. Por isso que exato. às vezes eu, por conta desse podcast, eu tô meio encontrando todas as gerações. Às vezes eu mando um lance pra um lá, eu falo, talvez ele não vai entender, mas eu quero ver a opinião. O cara às vezes tem 80 anos, eu falo, o que você acha disso aqui? Porque alguém que já achou 30 artistas que a gente tem no nosso inconsciente coletivo, esses caras não envelhecem assim. É verdade, com certeza. Né? Com certeza, Tipo, as pessoas têm sabedoria. Pô, não é? Se os 10 acharem uma merda, assim, eu fico... Hoje em dia eu faço muito isso, assim, quase que uma amostragem. Assim, eu mando para algumas pessoas. Claro. Até mesmo outro dia chegou um menino chamado Ian Paiva, que é brilhante, ele veio aqui. Aí outro dia eu mandei pro Ney. Eu nem contei pro Ian que eu mandei pro Ney. Falei, Ney, o que você acha desse cara? Aí o Ney me respondeu, e é uma amizade, quer dizer, nem dá nem pra chamar de amizade, mas é uma relação recente minha, né? Porque ele veio aqui, ele falou, é muito bom mesmo. Aí, legal. aí eu falei, Ian, pô, ele achou incrível. Aí ele ficou, imagina. Que importante isso, né? É um filtro, concorda? Sem dúvida. O Ney falar que alguma coisa é boa, eu vou parar e vou prestar atenção. Vem cá, nossa ampulheta tá meio já bem mais pro fim do que pro meio. Esse resgate da memória do teu pai, que eu acho lindo que tenha sido feito por vocês, porque assim como eu acho que é muito lindo o que o Léo fez com o Erasmo também. Querido Léo. Né? Quando o Léo montou a Coqueiro e falou, eu vou cuidar aqui do meu pai. Estou devendo encontros com o Léo. Léo acho que tá em LA, cara, se eu não me engano. Ele acho que ele foi passar a pandemia fora, né? Ele tava em Miami, eu falei com ele várias vezes. Exatamente. Mas a gente tá combinando aí uns papos e a gente acabou não tendo esse papo. Eu gosto muito dele. Bom, porque eu acho que ele já fez... falei da família aqui. Né, esse carinho... Já rasguei a seda. Já rasgou, família. Né? Mas é que eu acho que o carinho que o Léo ali, quando, né, com o Kills e monta Coqueiro, é um pouco o que você falou. Peraí, se ninguém cuida, a gente vai montar a nossa gravadora. Isso. E cuidar do nosso Erasmão, né? E até fizeram outros artistas ali. Como que foi pra ti, cara, ver essa história sendo contada, amplificada e chegando nos jovens, assim? Como foi convencer a indústria, né, de alguma forma de... Quando você fala assim, quando você falou, pô, vocês... Acho que a gente participou e participa dessa história do Simonal, sem dúvida, né, por tudo que a gente já comentou aqui. Mas é muito legal que o documentário é uma iniciativa do Cláudio Manuel, do Calvito, depois, e do Cláudio Manuel, do Calvito e do Micael. O filme é do diretor, do Leonardo Domingues, o musical, né, de tanta gente bacana, o Luiz Oscar Niemeyer, todo mundo que se envolveu, o próprio Jorge Davis, que eu contei, que levou o projeto pro Niemeyer, pro musical, enfim, tudo que aconteceu, a gente, de alguma forma, de uma forma ou de outra, participou, direta ou indiretamente, mas eu acho que se eu fosse fazer um documentário do Simonal, Simoninha, naquele momento, eu e o Max, seria um negócio de filho, não teria a mesma força, não teria... Foi um negócio... Eu lembro que o Cláudio perguntou, quando ele me perguntou assim, ele falou, cara, se eu encontrar uma coisa séria do seu pai que te desagrade, eu vou publicar. E a gente falou, claro. Não, que desagrade a família, né? Assim, pô, uma coisa... Claro. Posso. Isso no início do processo. Pode, não no sentido de poder, como se dependesse da nossa autorização, porque a gente no sentido de comunicar. Ele falou, eu vou, tudo que eu encontrar eu vou, né? E a gente falou, cara, você deve, né? É isso que a gente espera. É isso que a gente espera. Então, assim, essa possibilidade de a coisa ser contada, acho que isso também é poderoso. Por todos os que produziram coisas do Simonal, de terem essa liberdade, no sentido de poderem realmente ir fundo, eu acho que isso foi só dignifica e eu acho que é importante por isso,
né? A gente nunca, não pode, botou restrição em algum tipo de fazer o filme, não, mas não pode falar sobre isso, não pode falar sobre aquilo, ou não pode. Cara, o filme é seu, toca o seu filme. Faz aquilo que você acredita. Nós somos artistas, a gente tem que dar. Imagina se a gente fosse como artista restringir alguma coisa. Ainda mais a história do Simonal, por toda a loucura que é. Então vai lá e, pô, assim, claro, a gente tá confiando, né, que são pessoas, né, que vão ter um olhar. Não que vão ter um olhar favorável a gente. Nunca mas bonito, sentido. Né? Nem bonito, mas assim, vão ter um olhar. Assim, não é uma coisa de pessoa de mau caráter, não, que nem eu lembro que quando teve uma entrevista muito cruel, quando a gente estava fazendo o Baile do Simonal, aí o Baile do Simonal, que é um projeto do meu querido Marcelo Castelo Branco, foi uma coisa assim incrível também, um momento assim de muita sintonia do Marcelo, do Paulo Junqueiro, e eu e o Max. A gente tava querendo fazer uma homenagem pro Simonal musical, eu e o Max. E até ligamos pra MTV, acho que eu cheguei até a falar com a Ana. Não sei se eu cheguei a marcar um papo com a Ana sobre isso, vou até perguntar pra ela um dia, com a Ana Butler, se eu cheguei a marcar. Mas eu falei, Ana, queria te... Mas eu acho que a gente ligou, lembro que a gente ligou, Ana, a gente queria fazer alguma coisa. Tá bom, a Ana sempre muito querida com a gente, sempre muito... sempre apoiou muito. Quando ninguém falava do Simonal, ela fez uma homenagem ao Simonal na MTV, na morte do Simonal, que foi muito bacana, uma apresentação que eu fiz. Aí toca o telefone, olha, o Paulo Junqueiro quer falar com você. E eu nem sabia, obviamente, que era o Paulo Junqueiro, a gente não era amigo. Falei, pô, legal. Aí o Paulo, pô, Simone, tudo bem? Tava aí o Max. Pô, a gente queria bater um papo com vocês, eu e o Marcelo e tal. O Marcelo já tinha uma relação assim, né? Mas eu falei, pô, tá, vocês podem vir pro Rio? Tá, podemos, mas sobre o quê? Pô, estamos pensando aqui também em fazer alguma coisa com o Simonal e tal, não sei o quê. Eu falei, que legal, pô, coincidência, porque a gente tá exatamente aqui. Eu acho que essa ligação aconteceu no mesmo dia, porque eu tava junto com o Max, que a gente ligou pra Ana da Butler da MTV. Então, olha algumas coisas. Nossa vida é cercada de boas coincidências nesse sentido. Pô, que legal, a gente tá pensando nisso aqui, estamos aqui batendo esse papo aqui. Vamos marcar. Quando é que vocês querem? Pode ser essa semana? Pô, pode. Pode, Max, pode. Então vamos. E nasceu o Baile do Simonal. E a gente chegou uma segunda-feira, pô, pode convidar quem vocês quiserem. Né, assim, vamos montar quem a gente quer convidar. A gente começamos a ligar pros artistas, para convidar, dentro daquele espírito que era tal desenhado o baile. E isso a gente começou numa segunda-feira. A gente saiu do Rio, acho que numa quinta, numa sexta-feira. Na segunda a gente ia começar a ligar para as pessoas. No domingo sai uma capa da Ilustríssima, da Folha de São Paulo, que é um jornal importante, com um dedo assim, gigante. Simonal, o dedo duro da ditadura, um negócio assim, um negócio horroroso. No domingo. Matéria horrorosa. Feita por um jornalista premiado, um cara importante, que tem um trabalho importante, sem dúvida. Eu não quis dar, acho que eu nunca falei isso. Ele me procurou para dar entrevista, mas eu tinha, eu percebi, eu falei, a sua matéria está pronta. Eu não vou te dar uma entrevista. Eu nunca falei isso para ninguém. Eu nunca não deixei de dar uma entrevista para ninguém. Mas aquele dia eu falei, a sua matéria está pronta. Você sabia que essa matéria ia sair? Não, depois ele queria meu depoimento, foi depois, na realidade, depois da matéria. Eu falei, eu acho que, agora eu não lembro se foi depois da matéria ou se foi, não, acho que foi antes, para ser exato. Ele estava dando matéria e tal, não sei o quê, e eu entendi mais ou menos. Aí ele falou, olha, eu acho isso, ele falou para mim, ele foi muito honesto, ele falou, eu acho isso, e eu queria um depoimento sobre isso que eu estou escrevendo e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, sua matéria está pronta. Não tem sentido ter depoimento nenhum sobre isso. Você já escreveu, seu ponto de vista está aí. Eu não vou me sentir bem estar com você dentro dessa matéria. Até porque já tinha acontecido um incidente também com a Folha, que foi muito desagradável e tal, não sei o que. Eu falei, cara, eu não prefiro não estar nessa matéria. E a matéria saiu. E deu um grande debate, uma matéria que depois teve debates acalorados, né?
Aí eu falei, porra, Max, puta, de novo essa confusão que a gente achou que tinha, né, passado. Pô, a gente agora tem que convidar os artistas pro coisa. Cara, puta, vamos, né, se as pessoas também, se um outro artista ficar, não quiser participar, a gente tem que entender, né? Claro. A gente fez 20 ligações. As 20 ligações são os 20 artistas porque a gente teve que parar, porque o pessoal da gravadora falou, cara, não dá mais, tem muito artista. Os 20 toparam. Na primeira ligação. Não teve, eu vou pensar, eu vou ver, me dá um dia. Os 20 toparam. E a história tá aí. Coisa linda, cara. Então, tem que seguir em frente, acreditar naquilo que, na tua verdade, fazer as coisas do jeito que você acredita que tem que ser. Sei lá. É uma história de muitas lutas, né? As pessoas pensam que é uma história fácil, que é uma história que foi trilhada de uma forma, uma história de muita luta. E a luta continua. Segue. E a luta segue, e o Brasil vive, falei aqui de ditadura. Enfim, a gente vive, acho que, momentos tenebrosos que eu imaginei que talvez a gente nunca fosse viver, e a gente pode viver, e a gente tem que estar atento e contribuir com aquilo que a gente pode contribuir, da forma que a gente pode contribuir. Essa é uma coisa que eu vou falar também, parece uma coisa fácil, mas eu acredito nisso, eu rezo sempre. Eu não sou um cara assim de, eu vou à igreja toda semana, não, eu sou um cara de muita fé e tal, assim, a minha fé. E eu acho que todos nós, de alguma forma, temos uma missão, né? E eu acho que um pouco, ou muito, né, da minha, é, de alguma forma, levar coisas boas para as pessoas, alegria para as pessoas. E eu faço disso realmente um ofício, faço disso realmente uma coisa que eu me lembro disso, tento me lembrar disso, né? Às vezes na correria, eu falo, caramba, não, qual que é a minha missão? A minha missão é essa, então deixa eu voltar aqui. Você sabe que às vezes quando eu dou consultoria, né, eu sempre pergunto isso pro artista, por que você faz isso, né? Todos os dias. Porque se a gente não amar muito, a gente para, a gente desiste. Com certeza. A quantidade de não entre 93 e 99 aqui, se isso não é a tua vida, você desiste. Sim. E é bonito você saber que a tua missão é levar alegria para as pessoas, porque o teu show é um pouco isso, né? Todo mundo vai lá e é um sorrisão, né? Eu fui atrás das coisas do teu pai, assim, e o sorriso dele era coisa muito linda, né? Muito poderosa. Era muito poderosa. E eu, da minha maneira, do meu jeito, né? No meu tempo, né? De alguma forma também dou continuidade a esse legado aí da família, né? Mas tá tudo certo, é aquilo que que acontece hoje com Simoninha legal da gente falar para fechar a tampa? Tem algo sendo lançado, algum projeto que você tá em estúdio gravando? Me conta. Eu quero muito fazer um próximo, preciso, é necessário, porque eu tenho que me reconectar com muita gente que está chegando aí, né? Assim, esse tempo é muito louco, né? Muito. Novas gerações chegaram, né? Novos artistas, acho que nunca teve tantos artistas novos, né? Então eu mais do que as pessoas que gostam de mim, me cobro por isso também, né? Porque a gente vai botando também muita coisa na nossa vida, né? E que são coisas legais, mas eu quero muito, muito, muito e preciso, por tudo isso que eu acho que eu falei aqui, fazer um novo trabalho, nem que seja para minha sanidade, nem que seja para 1 ou para 1000 pessoas. E exatamente isso, eu quero fazer uma coisa muito alegre. Eu quero fazer uma coisa que a gente, né, viveu a pandemia, está vivendo tantas coisas complicadas, difíceis, tristes, que eu quero contribuir com alguma coisa que possa levar algum conforto aí para as pessoas. Então eu estou muito empenhado, eu não tenho isso ainda 100% desenhado, 100% claro, mas é uma coisa que vai acontecer. De se conectar com a galera que tá chegando. Eu acho que é importante. Acho que eu preciso me apresentar talvez aí para essa galera aí, né? Tem que se apresentar mesmo, cara.
Querido, vi que o telefone tá tocando, você, porra. Muito obrigado, prazer. Obrigado a você, foi uma delícia. De verdade, viu? Viva a música. Viva a Gente, música, obrigado. cara. Foi um papo muito, muito gostoso. Prazer te conhecer, viu? Prazer. Olha só, vamos parar aqui que eu queria... Pô, cara, eu juro por Deus, assim, é foda quando a gente conversou que ia fazer esses 80 vídeos, né? Eu não imaginava o que seria... que seriam esses 80 encontros. E olha que eu ainda tô perto. Vanessa, quantos a gente já gravou? Acho que a gente gravou Perto de 16, quase perto de 20. E, cara, cada encontro é uma história, assim... É muito louco. Eu não consigo te explicar em palavras o que tá sendo pra mim. Porque a gente não se conhece, então de repente a gente tá aqui num momento muito íntimo, né? E eu olhando o teu... Eu acho que eu falei coisas que eu normalmente nem falo, né? E eu queria agradecer, e eu sei que o Castelo Branco também faz parte da tua trajetória. Total. E ele ter abraçado esse teu projeto aí mostra bastante o que eu sempre achei que ele fosse, sabe? Ele também foi muito generoso comigo, assim. Não, ele abraçou não, ele me chamou e falou, que foi uma coincidência, eu tava pensando no negócio, ele falou, cara, eu quero fazer uma coisa pro teu pai. Então, quer dizer, era uma coisa que saiu do coração dele, né? Dele. E ele ter apostado em mim, eu vou ter gratidão eterna aqui, ter apostado em nós. Então, viva os 80 anos da UBC. Viva. Essa garrafinha é sua. Opa, obrigado. E, cara, a casa aqui tá aberta pra você, viu? Obrigado. Quando você precisar vir aqui no podcast de novo, trazer qualquer coisa nova. Esse trabalho também tão bacana, importante. Eu acho que o podcast trazer as pessoas, né, contar histórias, como você tem feito aí, 212. Quase, indo para 300. É muito legal, é muito importante, né, pra gente conhecer melhor aí a nossa história, né? Sim. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!